Olha o Mafa aí, Moisés. Fala, rapaziada, boa noite a todos aí. Mas Eu quero tocar uma música em homenagem a esse quarteto aqui. o Elton, Ei, Piscite! o pior que é Ô, da poltrona. né, velho? Ô, da poltrona! Ô, Cara. Elton, me diz uma coisa. Quem que Oi. é o Zacarias aí? Quem que é o Zacarias? Não faço ideia. Não Olha faço pra minha ideia. cara, velho. Calma, Dedé. Eu falo quem são os. Quem são. Cacildes. Bicho, quando eu tava fazendo a arte, eu falei, não sei o que eu faço. Aí eu fui lá, pesquisei no Google, Trapalhões, 1889. 1989. Aí eu achei a capa, botei, bicho, botei Mussum, Dedé, Didi, Zacarias. Puta merda. Ó, eu acho assim, pra gente, uma coisa que eu não sei se o Alex explicou pra vocês dois. Pra mim, assim, o grande lance disso tudo, que eu acho mais interessante, é vocês entenderem, cara, não tem filtro. Então, essa é a primeira coisa. Então, assim, vocês acham que vocês entraram aqui pra falar do Brasil que de bocal, vocês já podem sair, velho. A gente derruba na hora. Depois a gente derruba na hora. Exatamente. Tem certeza disso, Dudu? Moisés e Pedrão. Agora aqui que o que vai mais passar apertado é o Wellington. Caiu a internet do Wellington e agora eu acho que caiu do Pedro. Talvez ele esteja no mesmo lugar. Não. A minha tá aqui, tá normal. Não. Bom, galera, eu vou falar pra vocês qual que é a ideia, o que a gente pode desenvolver pra gente não perder. Porque vocês sabem que eu não gosto de falar, né? Então a gente tem a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado. Mano, a primeira coisa, assim, é que quando eu comecei a jogar os banners hoje na internet, bombando os grupos, as páginas, a galera perguntando um monte de coisa, e eu falei pra galera que o papo era mais ou menos de trompete. Eu já vou começar com uma bomba, assim. Eu sei que alguns de vocês têm trabalho fixo e outros não. Vou começar com o Moisés. Moisés, o que você tá achando de tudo que tá acontecendo? Você tá conseguindo trabalhar? Eu vi algumas coisas que você postou do duo, achei bem legal. Achei muito louco o duo. Achei meio Lady Gaga, assim, mas achei legal. E queria que você falasse... Cara do Moisés. Eu queria que você falasse um pouco, assim, do seu trampo, cara. Fala um pouco pra galera o que você tem feito, o que você não tem feito, até pra saúde mental, assim, bicho. Porque não é só tocar trompete, né, cara? São vários desafios, né? Manda ver, mano. É verdade. Bem, boa noite a todos aí. Estou aqui no bate-papo com a rapaziada. Esse é um momento muito louco, né, velho? Demais. É um momento louco que a gente não sabe até o tamanho dessa loucura aqui que vai, né? Mas com tudo isso, a gente tenta buscar alguns caminhos que possam amenizar um pouco as coisas, né? Sim. E o que eu tenho feito nesses últimos meses, eu tenho feito de tudo um pouco. Tenho estudado coisas que fazia anos que eu não havia estudado, fazendo experiências novas. Que pena que eu não consigo estar colocando em prática tudo. Mas graças ao quinteto, a gente consegue fazer alguns testes, algumas coisas, a gente sabe qual caminho percorrer, enfim, né? Mas, em geral, tem momentos que, bicho, energia a 1000, tem momentos que a energia não está a 1000, mas, independendo de a energia estiver a 1000 ou não, a pesquisa continua sempre. Sempre. Se eu não estou estudando com trompete, estou estudando aqui, ó. Isso o tempo todo. E digamos que eu sou uma pessoa um pouco viciada em música. Mas viciado no sentido que de tudo um pouco, velho. Eu não sou aquele cara meio raiz. Se eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não posso saber tocar aquele estilo, mas eu aprecio muito, sabe? Então eu busco de música ao tempo todo, música no momento que eu estou bem, ouço música, no momento que eu não estou bem, ouço música, no momento que eu estou relax, eu ouço música. E nessa questão de músicas, de pesquisa, há um bom tempo eu venho pesquisando a questão da música eletrônica, né? E essa pesquisa vem feita e eu venho matutando algumas coisas e tal, fazendo alguma pesquisa de mercado e vi que trompete era muito escasso. É muito comum você ver violino fazer live, sax fazer live, e comecei a pesquisar. Até que um dia, pesquisando nessas Tomorrowland da vida, achei um DJ chamado Timmy Trumpet.
Comecei a pesquisar a vida desse Eu cara. gosto do trabalho dele, é fantástico o trabalho dele. Tem Não, mais de milhões de seguidores, né, bicho? É fantástico. exatamente, é um mundo assim surreal. É um Uhum. mundo surreal assim de outro patamar que fala, meu, como você pode imaginar que pensando num trompetista, não como um artista, tá? Como trompetista pode chegar onde ele chegou, Onde ele né? chegou No exatamente. caso, ele é um artista completo. O foco dele é um DJ, onde ele explora o trompete como uma ferramenta de trabalho dele e se dá super bem. E Sim. com isso, pesquisando, comecei, meu, tinha um amigo meu do SATS que a gente tinha uma ideia mais ou menos já semelhante e começamos a fazer alguns projetos bem tranquilo, bem qualquer ideia. Meu, fazer música, se divertir, não importa. Se for para tocar numa calçada, vamos dar risada, vamos rebolar, vamos dar joinha. Se for na balada, a mesma coisa. Se for num música ambiente, no coffee break, tá a mesma coisa. É questão fazer música. Música, se nós somos músicos, nós temos que buscar ferramentas que possa ajudar a gente divulgar ou sobreviver, né, o nosso Uhum. dia a dia, né? Então, para mim, esse momento está sendo um momento de pesquisa eterna, assim, velho. Eterna, eterna. Até a Bia, ela fica louca, que às vezes escuta uma música 10 mil vezes e tiro a música, escrevo e redito, pesquiso. E, meu, e é um trabalho cansativo, mas quando você vê o resultado, não só nisso, mas no quinteto também, é um outro patamar. Então, você esquece até um pouco desse momento meio sofrido que nós estamos vivendo, né? Aham, aham. Você sabe que, ó, galera, a gente vai passando a bola, mas só pra... É muito interessante ter esse seu testemunho, assim, pra gente saber que existem várias vertentes de várias coisas, assim, acontecendo e que, cara, não tem nenhum, pelo menos aqui não acredito que tenha nenhum aqui com menos de 30 anos, né, cara? E a gente meio que... e a gente meio que... A gente meio que fica assim, né, mano, qual será o próximo passo com tudo que está acontecendo? E tem dois caminhos, né, cara? Eu sempre penso isso. Eu vejo o trabalho de vocês intensamente, assim, com o Brazuca na internet. Eu não consigo, cara, eu não consigo mais separar vocês dois assim, sem ser do Brazuca, pra você ver de tão tem uma marca de vocês como o Brazuca pegou. Isso é muito louco, isso é muito legal. Isso é um marco, cara. É que Você nem sabe que lá eu no sou o lance quando terceiro você trompete vê. do Brazuca, né? É, verdade. E por coincidência, eu acabei conhecendo o começo. Quando eu comecei a conhecer o trabalho de vocês, foi quando eu montei o Buzz Machine. Não sei se vocês lembram. Vocês Sim. viram lá em Saia, lembra? Uhum. E que com essa vontade de. Cara, nem o Buzz Machine não ia acontecer. Eu só fui ensaiar porque eu queria tocar, bicho. Daí foi quando eu liguei pros caras e falei, mano, vamos montar alguma coisa. Foi quando eu não conhecia vocês até então, assim, e aí depois você começa a pesquisar, vira amigo, chamei o Pedrão pra conversar, e eu começo a ver os trabalhos assim. Primeiro que é legal saber que vocês são pioneiros numa coisa que é, assim, criação, cara. Músico sem criar, bicho. Já tem Não muito acontece trompetista nada. reclamando daqui. Já tem muito músico reclamando, viu? Isso aqui que a gente tá fazendo é uma maneira de olhar pelo retrovisor. Quando a galera tá reclamando, nós estamos tentando fazer algo. Olha só, tem um monte, só tem trompetista assistindo aqui, velho. Por quê? Porque a gente ainda é, por incrível que pareça, a gente ainda é muito carente de conteúdo de qualidade. E quer saber como é que as pessoas estão, cara. Tipo, aí eu pergunto pro Pedro, o que você, o Elton, acabou que você pergunta, tá? Ó, se tiver algum patrocinador aí que tenha suporte de celular, alguém dá um suporte de celular urgente pro Elton. Tá vergonhoso isso aí, viu? Cara, tá Dono pegando de a internet empresas do tem vizinho, suporte. bicho. O cara pega a internet do vizinho e não dá certo, cara. É Fica via pegando rádio o a gato internet. aí, é o A internet gato. do Elton é via rádio. Espera que Não, alguém o patrocine vizinho, ele com tripé. o E, vizinho, o vizinho ligou a internet junto, bicho. Eu falei pra ele, Wellington, assiste o Big Brother depois. Wellington, eu já vou passar a bola pro Wellington, mas eu tenho uma pergunta pro Pedrão também. Pedrão, Manda bala. como é que é em casa você ser músico assim pra família, pros filhos? Porque a gente tem, geralmente os filhos têm a gente como herói assim, né, cara? Como é que é pra você, pros seus filhos, você falar, não, eu sou músico, eu vivo de música, a sua perspectiva, como é que você passa isso pra sua família assim, velho? Tô vivendo de música, mas não sei se você entendeu a pergunta. Como é que você Sim, consegue sim, passar sim, isso aí? sim. Na É, atual situação, como é que você passa isso pra frente, cara? bom, na verdade, assim, eu tenho uma enteada hoje, né? Hoje ela Uhum, tá com 16 anos para 17 anos, né? uhum, Mas a gente já namora minha esposa já há mais de 12 anos já, né? Já tô com ela há mais de 12 anos. Então, uhum, ela sempre acompanhou essa coisa, né? Essa minha profissão, né? Então, sempre teve comigo, né? Mesmo nos concertos do Brazuca, ou alguns outros, né? Enfim. E é uma coisa meio louca, né? Porque no começo ela gostava muito, muito dessa coisa de pegar o instrumento e tal, tudo mais. Aí vai passando o tempo, vai perdendo um pouco isso natural, né?
E agora, nesse período de pandemia, meio que tá querendo, veio com um papo que quer estudar música, né? Então, eu não sei Que se é louco, eu pensei que ia ser o contrário, né, velho? pois é. Vou fazer medicina. Sinal que o estudo tá dando certo, tá vendo? Então, eu não sei se por meio de influência, enfim, a gente nunca sabe, né? Mas tá nesse caminho, né? Claro, a gente incentiva, a gente fica até orgulhoso um pouco, mas fica um pouco receoso porque a gente está passando, né? Eu acho que o meio musical hoje passa por um momento, pelo menos aqui no Brasil, muito difícil, né, cara? Como o Moisés falou aí também, né? A gente está passando por uma fase que anda e não anda, né, cara? Então, assim, são coisas que parece que vão funcionar, daqui a pouco fecha tudo. E, assim, a parte de eventos, a parte de música, né, a arte em geral, né, ela é a primeira a fechar e a última a voltar, né? Sempre dessa forma que funcionam as coisas, né? Então, Você também. é muito triste isso, né? Então, assim, a gente vai procurando se reinventar, fazendo algumas coisas de casa, procurando fazer, como você citou, fazer conteúdo com o próprio quinteto mesmo, para a gente, no caso do Brazuca, para a gente não poder, a gente não perder essa coisa do projeto, né, do quinteto em si, a gente procura sempre estar fazendo alguma coisa para não perder o gás, né? Porque se a gente deixa a coisa parar, a gente corre o risco de perder um trabalho aí que vão anos, né? Vão 10 anos já, né, cara? Dedicação, né? Então, assim, e a gente procura estar sempre injetando um pouco de gás, né? É claro que às vezes até a gente procura tomar cuidado para não ejetar muito, porque você começa a colocar muita coisa e quando vai ver se está todo mundo cansado, exausto e não consegue mais produzir. Então a gente vai ejeta um pouco, depois dá uma paradinha, peraí, vamos respirar agora um pouquinho, agora beleza, vamos tomar um gás e vamos voltar de novo, né? Então assim, respondendo a sua pergunta, né, eu acho assim que influenciou um pouco, né? Acho que hoje ela quer ser música provavelmente por causa de alguma influência, né? É claro que ela vê a dificuldade, as coisas como estão, né? E a gente espera que, cara, isso logo passe e que as coisas possam melhorar, né? Porque a gente sempre quer acreditar que vai melhorar, né, Dudu? Pô, cara, eu acho que na verdade, assim, a gente não pode parar nunca, independente do que aconteça, porque a gente vive disso, né, cara? Né? Eu, quando comecei, cara, em 2000, a gente já era o que sobrava. Eu tinha um professor que falava, nós somos, os trabalhos que a gente pega é o que sobra da taça dos ricos, o que eles derrubam, assim. Então, assim, a gente já, quem vem fazer música sabe que não vai fazer música por causa do dinheiro, a gente faz música que a gente ama, né? E a gente fica nessa batalha. Então, você respondeu muito bem, é bom ouvir opiniões diferentes. Antes de passar pro Hélito, só uma coisa que eu falo para vocês dois. As perguntas não é uma entrevista, cara, é um bate-papo. Se vocês tiverem perguntas ou para mim ou para o Wellington, fiquem à vontade também, porque às vezes a gente bombardeia vocês. Eu só respondo pergunta de matemática e física. Então, se vocês tiverem qualquer curiosidade, tanto de mim quanto do Wellington, manda ver também. Mas eu vou passar a bola pro Wellington, não sei se ele tem alguma pergunta, mas é bom porque a gente bata mesmo um papo, cara. Sim. Acho que é mais interessante. Pode falar, Wellington. A princípio, eu tenho uma reflexão, né? Não, deixa eu falar aqui, ó. O Alligator tá falando que é fã do Pedrão. A gente vai pegar ele assim que ele voltar lá do. E o Flávio Gabriel já. O Flávio já entrou perguntando se é concurso de banda. Cara. A gente. Só falta a banda, né? Só falta a banda. O Flávio Gabriel não convido mais pra entrevista, não, velho. A última vez que eu convidei o Flávio pra entrevista, nós ficamos 3 horas de live, velho. Não dá certo, não. Junta vocês dois, né, bicho? Mas é muita coisa boa pra contar. Cara, eu vejo o lance da. Eu vejo o lance da. Assim, na verdade, assim, tudo desenvolve, na minha opinião. Assim, tudo vai desenvolvendo aos poucos. As profissões, as pessoas, né? A filosofia, tudo vai desenvolvendo. A política desenvolve, por incrível que pareça. Não muda, mas desenvolve. Mas aí, cara, o lance o que eu percebo, assim, uma análise que eu faço, assim, que a pandemia em si não é a primeira crise, assim, mas na nossa geração, acho que foi a coisa mais traumática, assim, que aconteceu pra gente, né? A pandemia. Ela fez
algumas coisas desenvolveram muito mais rápido, né? Empurrou algumas coisas. Por exemplo, a tecnologia, quem diria que 11, quase 11 horas da noite, 10 e pouca da noite, meia-noite cacetada em Portugal, 4 caras Não, que você passou trompetistas, da uma já, velho. 1 hora da manhã, pô, 4 trompetistas vai ficar trocando ideia, falando da problemática que a gente tem hoje, né? E das possíveis futuros possíveis, né? Futuro possível, porque, meu, eu tava trabalhando e do nada até sábado agora a gente vai ter que voltar para um procedimento que a gente ficou 1 ano nesse procedimento aí, voltar e não se sabe se quando vai. Eu sinto, eu tô falando para mim, né? Eu sinto que a gente já está um pouquinho mais, além de cansado, a gente está um pouquinho menos assustado, né? A gente está muito cansado, assim, cansado de, pô, bicho, ficar em casa, de sair com muito cuidado, cautela, mas a gente está um pouquinho mais articulado, assim, né, bicho? Então, você não tem. E eu tenho medo, mas não seria medo a palavra, eu tenho cautela, né, para não confundir esse cansaço com uma desistência. Muitas pessoas têm Entendi. feito uma parada assim, tá ligado? Ah, não vou mais fazer os meus projetos. Ah, não vou mais ensaiar o meu quinteto lá. Eu não vou mais estudar. Tem gente parando de estudar, você entendeu? E crise é muito fácil para isso, para isso. As pessoas que vão até a média, né? Eu acho que foi meu irmão que um dia falou do medíocre, nesse sentido de ir até o meio, né? Não querer chegar no topo. E as pessoas que estão ali na média, às vezes é muito mais fácil para ela desistir do que quem está querendo crescer, bicho, indiferente. Ah, mas o governo, mas isso e aquilo. É bem isso mesmo, mas a gente tem que seguir, né? Tem que correr atrás, tem que criar parceria. Hoje o grande lance é parcerias. Algumas são bacanas, outras são uma passagem que você vai passar por ali e depois vai seguir, né? Então eu penso Oi, isso, é isso que eu falo. Oi. você sabe que você está falando uma coisa que isso de certa forma, acaba me inspirando de uma outra maneira, assim, que é o lance da gente. Somos trompetistas, mas somos seres pensantes, sabe? Eu acho que a gente ficou muito tempo se discutindo o tamanho de bocal, tessitura, estilo, e a gente não conversa o louco. E a gente não. Meu Tá Deus. parecendo ele tá parecendo Raul Seixas. Ô, E a gente. Até a E a internet gente caiu, bicho. pior. E a gente você acaba sabe não. que E a gente esse acaba aí é não. o uniforme da banda de Mauá. Esse é o uniforme da banda de Mauá. Pior, né? E a gente acaba não, e a gente acaba que não fala das problemáticas. Eu acho isso tão importante, sabe por quê? Tem muito cara que está assistindo aqui, que eu não sei por qualquer motivo, que seja tanto eu ou Pedro, ou qualquer um de nós quatro, que se inspira no nosso trabalho, além dos nossos amigos. Caras que estão aqui assistindo, pô, os caras estão fazendo isso, e a gente acaba se inspirando no deles. E às vezes, a gente acaba não conversando. Eu prefiro usar isso aqui pra gente fazer isso, a Sim. internet, pra gente falar sobre música, do que ficar essas picuinhas de nego se matando por causa de política, cara, porque eu acho que isso não leva a nada. É a nossa classe, a nossa própria, ó, e vamos imaginar, classe cultural, artistas, músicos, trompetistas. Se você juntar os trompetistas, já começa por aí, a gente já não é unido, velho. Já tem uma guerra gigante de quem trabalha fixo, de quem não trabalha, do cara que é eruda, do outro. Cara, isso, pelo amor de Deus, velho, estamos em 2020, bicho. 21. Tá vendo? Ó, 1 ano de pandemia. E eu acho que a gente pode colaborar muito, assim, de certa forma, trocando ideias, assim. Ô, Pedrão, você quer perguntar alguma coisa? Moisés, vocês querem perguntar alguma coisa pra gente? Vocês querem falar alguma coisa? Eu tenho um monte de pergunta, mas eu quero ouvir Não, de vocês. eu acho que só complementando aí o que o Wellington falou, né? Acho que essa coisa das pessoas, realmente, assim, é meio triste você ver algumas pessoas desistirem, assim, no meio do caminho, né? Eu realmente tive vários amigos que simplesmente pararam de tocar nesse período aí. E, cara, assim, não é fácil, né, cara? Porque é uma coisa totalmente nova, como vocês falaram, né? É uma coisa que a gente nunca passou, né? Então a gente não estava preparado para esse tipo de coisa. Então, assim, a gente precisa
tá se reinventando, está estudando. Hoje em dia tem essa coisa da internet que a gente precisa estar conhecendo, Instagram, Facebook. Uma para a gente poder divulgar o nosso trabalho, né, no caso do Brazuca, né? Outra para se vender cursos ou métodos, né, no seu caso, Dudu, no caso do próprio Flávio aí, com o curso dele. Olha lá, Flávio, tá fazendo comercial do seu curso, hein? Depois você passa lá no RH lá e acerta com a gente. Os royalties. Os royalties. Mas, cara, assim, as pessoas foram um pouco, algumas se reinventando, deram certo, outras, infelizmente, não deram, né? Por causa desse período, é muito grande, né, cara? Um ano nessa coisa, né, cara? Nesse processo, né? Sim. E assim, alguns, graças a Deus, né, tem trabalhos fixos, né? Tem orquestras fixas, dão aulas em universidades, né? Mas outros não, outros simplesmente eram músicos autônomos. No meu caso, eu sou um músico autônomo. Então, assim, parou o evento, parou essas coisas, eu paro de trabalhar, paro de ganhar, enfim. Né? Então, assim, tem muitos nessa mesma situação. E, cara, você ficar um ano esperando esse vai, não vai, realmente, assim, para quem não tem... É difícil, né? Assim, você pegar força para poder colocar a sua cabecinha ali fora da água, dar uma respirada e mergulhar de novo, né, cara? Tomar fôlego e dar uma mergulhada de novo. É um pouco complicado, mas a gente vai tentando, vai acreditando, vai se virando e aquela coisa. Não pode deixar de estudar, né? Tem que estar sempre procurando informação, que nem várias vezes a gente conversando com o Moisés, mesmo no ensaio do quinteto, né? A gente conversa, cara, semana não tava no pique de estudar, cara. Não tenho o propósito para estudar. Né? Tipo assim, vocês conversam no ensaio? Às vezes, né, cara? Às vezes. Depende, viu, né? Nossa, como conversa, mas papinho. A gente só conversa em ensaio online. Ensaio presencial, não. Nossa, bicho, é louco. Ô, Pedrão, eu acho que eu posso estar falando uma besteira gigante aqui, eu nem preciso me corrigir, mas eu vou falar o meu ponto de vista. Eu acho que quando você... É difícil o que eu vou falar, mas fazer o quê, né? Quando você não tem um foco, um objetivo, eu digo pra galera que tá parando, às vezes não tem condição de continuar, eu vejo assim, se você não for determinado, cara, você para no meio do caminho mesmo, assim, eu não tô falando agora da pandemia, porque eu vejo de 10 anos para cá, quantos amigos profissionais foram para outra área, e cara, não sei se vocês perceberam, mas assim, a gente vê online aí no Facebook da vida, amigos nossos que se formaram lá fora fazendo a segunda faculdade que não tem nada a ver com música, cara. Isso é uma coisa que dá um tapa na nossa cara, assim, fala aí, será que a gente tá errado de continuar? Será que os caras estão certos? Mas no fim das contas, o ser humano é individual, né? Sim, não, então, eu ia falar Exato. agora que é meio complicado, cara, porque eu acho que o que você tocou agora é meio relativo, né? Porque às vezes o cara até tem a determinação, mas às vezes o cara ele tem que pôr um prato de comida em casa, cara, e como é que ele faz? Por isso tá entendendo? Por isso que é bom a gente colocar essas coisas na mesa, né? Não é minha verdade absoluta, é uma coisa que não precisa abrir. Você tá entendendo? É meio complicado. Às vezes o cara ele tem a determinação, ele quer estudar, ele tem tudo ali, mas, cara, ele tem uma família para sustentar. Como é que ele vai fazer? Sim. Você tá entendendo? Eu acho que eu acho que... Fala, Elton. Não, eu acho que isso, cara, é engraçado, assim. Há 20 anos atrás, se a gente fosse trocar essa ideia, dificilmente a gente ia pensar, talvez, né, do lance da família para sustentar. Porque existia um grande sonho, cara, da minha parte, por exemplo, assim, eu sempre nunca quis tocar em outra orquestra, sempre quis, eu achava, eu trabalhava perto do Teatro Municipal, eu queria tocar no Teatro Municipal, né? Era um sonho. Aí cada um aqui tem aquele sonho de tocar, sei lá, na banda sinfônica, não sei o quê, e de repente a motivação disso, isso é natural. Quando eu vejo um cara fazendo outro curso, é o ser humano. O ser humano ele chega a uma fase que ele observa outros ideais, né? Acaba se convertendo para outras situações. Vê aí o Moisés, olha que coisa linda. Que bigode maravilhoso.
Que isso aí, bicho? Que isso, velho? Saiu até fogo. Fala de novo aí, fala de novo aí. Eu não vou falar mais do Moisés, desculpa. Não, é que eu fiz um trato com a rapaziada dos manos da rua aqui, ó. Quando o pessoal falar lindo, vocês soltam o rojão. Não falo mais do seu bigode, Moisés. É. Pô, nós convidamos o Moisés pra live, ele foi lá no Projac, velho. Ele falou, não, vou levar especial pra live, velho. Tá a torcida do Corinthians aqui na rua, aqui, ó. Bigodão, bigodão. Ó, já que ninguém tem nada pra perguntar, como eu falei que vocês podiam perguntar, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Qualquer um que quiser falar, levanta a mão, escreve na escolinha. Bicho, beleza. O que vocês acham que são, o que poderia ser opção daqui pra frente? Não pra vocês, mas tipo pra galera que tá, meu, tem muita gente vindo, muito aluno, molecada de 20 e poucos anos comendo instrumento. O que vocês acham de dica pro cara que tá vindo? Ele tem que preparar o quê? Porque agora colocou todo mundo no mesmo barco, cara. Que nem tinha lá o Silvio Santos lá, pede ajuda pros universitários, tá todo mundo junto, velho. É o cara que fazia, é o cara que tocava no boteco, é o cara que tocava nas orquestras, é o cara que fazia casamento, fazia freelance, quem já tava na internet, tá todo mundo junto aqui na telinha. E aí, como é que a gente separa? Como é que gera mais oportunidade pros músicos? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Cara, desculpa, vou falar, Moisés, depois eu falo. Pode, não, perdão. Eu acho que se você for analisar, vou falar por mim. Quando eu tinha 10, 11 anos de idade, eu pensava em fazer música porque eu gostava. Quando eu comecei a pegar gosto da música, aí que eu fui saber, quando eu fui para a antiga ULM, aí que eu fui saber que tinha banda jovem, orquestra jovem. Naquela época, a nossa meta era estudar na ULM, pelo menos a minha, era tocar numa banda jovem, numa orquestra jovem. Depois de uma orquestra jovem, a meta era tocar numa orquestra experimental. Depois do experimental, você ia ganhar uma bolsa de estudo, ia para algum lugar e cada um ia traçando o seu caminho. Só que, mesmo naquela época, você não tinha uma demanda de trabalhos, de orquestra, no meu caso, falando de música clássica. Uhum. Eram alguns pontos onde que você sabia que a banda jovem, a orquestra jovem, tinha um período que você poderia estar tocando, a orquestra experimental também você teria um período que poderia estar tocando. Daí em diante, cada um por si. Se você não traçasse as suas metas desde lá no começo, meu sonho é tocar na banda jovem, meu sonho é tocar numa orquestra jovem, meu sonho é ir traçando metas e conquistando, não adianta, porque o mercado, naquela época, o mercado já era competitivo. Na minha época, tinha o Wellington, Pedro, o Amarildo, Otávio, o Lino, o Flávio, muita gente, cara. Muita gente. E, nossa, você cansa assim, contar os dedos, não cabe. Muita gente. E pouca oportunidade de trabalho. E hoje, a coisa, com tudo isso, as coisas continuam, no meu modo de ver, na mesma vibe. O que muda foi as informações, onde que há 20 anos atrás eu voltava a fita cassete para escutar o concerto de Hummel, hoje eu tenho Spotify, hoje eu tenho YouTube, hoje escuto com quem eu quiser, a qualquer momento do dia. Só que o conceito de buscar música, de ser músico, é uma outra pegada. Nós, infelizmente, nós temos como posso dizer? Nós vivemos em um país onde que a nossa arte, a nossa classe, não tem o mesmo patamar como um médico ou coisa do tipo. Não digo no patamar, digo o respeito, digamos, o reconhecimento, deixa eu falar isso, o reconhecimento. E com isso, os estudos são da mesma proporção ou até maior, coisa do tipo, é um tempo, é uma demanda. Hoje em dia, para você ser músico, você tem que investir no instrumento. Para você comprar um instrumento hoje, meu Deus, é o fim da picada. Se você for comprar um bocal hoje, meu Deus, tem 1000 bocais, mas também é o fim da picada. Então, se você não se planejar, falar como meta, não, meu sonho é comprar um Arban original, meu sonho é comprar um bocal bacana, um sonho é comprar um trompete decente, meu sonho é tocar numa banda jovem, meu sonho é ser lead de Big Band, meu sonho é fazer o meu som. Cara, pode ter pandemia ou sem pandemia. Se você não tiver meta, você não chega em lugar nenhum. Mas foi exatamente o que eu falei antes. Exatamente isso. Sem meta, você não chega em lugar nenhum, né, cara? Exatamente. A pandemia, no meu modo de ver, no caso, nós chegamos a uma certa idade onde que a pandemia acabou pesando, porque temos família, temos responsabilidades.
E aí você não tem aquela ideia de 15 anos que, não, o meu pai me dá o dinheiro para pegar o trem, vou lá e volto e tá tudo certo. Hoje não existe isso. Então a pandemia, ao mesmo tempo, é algo muito complicado, é algo muito louco, quando eu comentei, mas um momento de reflexão. E você tem que buscar reflexão de uma forma que possa trazer coisas positivas. Porque refletir uma vibe negativa, aí vai para baixo, desencana. Então, a questão da reflexão é buscar o amanhã. O amanhã é o incerto, mas temos que ter alguma meta. Então, o incerto pelo incerto, a meta ela tem que existir, no caso. Você sabe que, antes do Pedrão falar que eu sempre tive como objetivo, desde quando eu fui, a primeira vez que eu fui estudar, eu sou uma geração de estudo, uma geração lá da antiga LMM da EMESP, uma geração depois de vocês. A minha geração, eu acho que era pior que a sua, porque a minha tinha o Paulo Viveiro, Paulo Jordão, Renato Longo, e aí tinha na mesma sala, na mesmo ensaio de Big Bang, tava Sidmar, o Boá, Eduardo Machado Trombone, e aí eu falava Claudemir, eu falei, e o que eu pensei? Eu já vinha do interior, né, cara, que não é desculpa nenhuma, cara, você pode vir da onde você quiser, mas uma coisa que eu sempre pensei, assim, continuo pensando até hoje, são trabalhos que identifiquem quem é o Dudu, não só participando, mas a minha história é completamente diferente, mas não participando de grupos, por isso que eu comecei a compor, por isso que eu comecei a montar trio, quarteto, quinteto, que focasse num gestor que eu pudesse tomar conta, que sou eu mesmo, entendeu? Ao invés de acompanhar um artista, de tocar numa banda, que eu tentei pegar o poder do que os caras falassem pra mim, assim, não, você tá despedido, a gente vai contratar outro. Então eu sempre priorizei, além dos trabalhos de navio e de outros trabalhos, mas eu sempre priorizei ter o lado B, onde eu pudesse fechar o contrato, onde eu tivesse a cara de conversar com o contratante ou com os trabalhos, porque daí eu pensei, é melhor eu ter que optar em quem eu vou pagar para tocar comigo do que eu ser sempre sub de alguém, entendeu? Então foi isso que eu, continuo pensando até hoje. Por isso que eu comecei a compor com uma necessidade de ter um trabalho próprio para daqui 40 anos. Ninguém vai lembrar do navio, mas talvez, ou do Dudu que tocou com o Chico de Oliveira no programa do Jô, mas alguém vai lembrar quando ouvir uma música do Dudu, entendeu? Eu acho que nesse lance que você falou, eu acho que é muito importante, assim, eu penso que é muito importante para o músico ter uma identificação. Por isso que eu chamei vocês para conversar, esse era um dos focos. Saber que tem o Brazuca, que tem uma identidade, eu trabalho agora, Moisés, que está criando uma identidade com o Du, você tocando, com o DJ, porque eu acho que esse, cara, é um dos caminhos. Esse é um dos novos caminhos. Você tem que ter um produto com a sua cara para que as pessoas identifiquem Moisés e chamem você para tocar o contratante, não outro músico te contratando para tocar para ele. Não sei se eu estou sendo claro. Sim. E eu acho que essa é uma das saídas, cara. É uma das saídas, você ter a Dudu, cara, assim, sabe? Pode falar, Wellington. Ainda tem uma questão interessante a gente ressaltar aqui, é que a forma da entrega se alterou por completo. Você entendeu? Com toda certeza. Eu não digo que alterou o formato do grupo, entendeu? Mesmo a orquestra, eu penso, né? Eu observo, na verdade, mesmo as orquestras, elas vão ser, a entrega do produto, né, do resultado pós-processo, do concerto, está sendo outro, né? E, claro, aos poucos as pessoas vão voltar para as salas de concerto, para assistir futuramente, a gente acredita assim, mas ainda a parte, essa parte vai ficar, essa parte da entrega, como se entrega a música hoje. Como se, por exemplo, o duo do Moisés, a gente tem um trio também, que é um trio bem engraçado. Sim. Que é 2 trompetes e um piano que toca batera. E é muito legal, assim, música específica. Logo a gente vai estar... que ri. E 2 trompetes que quando dá crise de riso a gente não consegue tocar. Na verdade, assim, o Moisés, quando ele ri, bicho, ele consegue tocar rindo. E eu não consigo tocar rindo. E aí cai. Mas o que eu quero falar, assim... eu observo assim também, né, que os grupos vão se diminuindo um pouco também, duetos, quartetos, pessoas solando, a pessoa se reinventando, e a entrega mudando. Manda bala. Te cortar só para lembrar que eu sou da época que o Paulinho Viveiro não conseguia carregar o case marrom do bar na OLM. Eu lembro desse case. Eu lembro do case, eu lembro do Yamahinha que ele tinha. Verdade.
Um abraço, Paulinho. Então, por isso que eu tô falando para vocês, eu acho que isso a gente tem, de certa forma, tem que se reinventar, né? Quanto a gente, cara, daria mais 3 horas de live se a gente for falar de produtos na internet, que eu vejo muita gente de nome, amigos, colegas nossos de trabalho, fazendo propaganda da maneira errada, cara. Eu acho que isso é uma coisa que fazendo. E como eu falei, Fala na como cara, Dudu. Vou Fala falar, na por isso que eu cara. falei, aqui não tem filtro, velho. Aqui não tem Fala filtro. comigo, pô. Eu Fala acho meu que, nome. eu acho que assim. Pô, Não, você de novo. eu tô explorando vários caminhos que eu acho muito interessante. Eu concordo plenamente, concordo muito que a gente tem que ter qualidade, que os alunos têm que saber que tipo de curso comprar, como comprar. Um dos grandes incentivadores para que muita gente fizesse curso online está aqui, ao vivo, que é o Flávio Gabriel, o cara que ficou por um tempo no meu pé. Dudu, você tem que lançar alguma coisa para falando da sua experiência e tal, e tenho certeza que ele influenciou boa parte dos cursos online que tem na internet. E isso, Flávio, obrigado por isso, porque realmente foi um marco para mim, porque eu consegui colocar a minha experiência de uma maneira diferente para ajudar pessoas, cara. Da minha maneira, né, bicho? Uma coisa que eu acho legal é assim, você entra no mercado, você não é obrigado a comprar nada, você compra o que você quer. E ainda existe uma galera, não estou falando do meu curso, mas porque eu tenho muita gente que tem curso online, né? Que prefere, trompetistas de nome, que prefere meter o pau. Ah, mas você vai comprar qualquer coisa. Bicho, deixa os caras tomarem a decisão, vai fazer o seu, cara. A galera não entendeu que nós estamos numa outra era, cara, que ou a gente se ajuda ou puxa todo mundo para baixo, entendeu? Eu prefiro puxar para cima. Por isso que eu falo que eu não vou citar nomes aí, nesse sentido eu não vou citar nomes, porque quando as pessoas falam que é para se defender, fica difícil. Mas assim, eu vejo pessoas falando, virou-se uma polêmica, mas você vai comprar o curso de tal pessoa, eu fico puto, não sei o quê, porque às vezes a pessoa tal, não tem, eu até sei de quem tava falando, não tem o know-how, tal, não sei o quê. Fala, velho, que puta dor de cotovelo, você não fez nada para contribuir, e aí você vai pichar o cara que tá tentando fazer alguma coisa. É simples. Quando eu não gosto de uma postagem tipo de política, eu simplesmente, cara, deleto, paro de seguir o cara e sigo a minha vida, velho, porque eu não quero essas coisas negativas para mim. Mas por que eu toquei nesse assunto? Porque existe, sim, muito material de qualidade, tem uns que eu, particularmente, não compraria porque eu não gosto, mas nem por isso eu vou desmerecer o trabalho de um profissional da mesma área que a minha. Eu acho que a gente tem muita coisa, assim, bicho, que ainda existe um negócio truncado que a nossa classe poderia estar muito melhor, sabe? Com certeza. Por exemplo, eu já falei com o Wellington, esse mês a gente vai entrevistar o máximo de marcas possíveis também, a gente tem que se ajudar. Galera, tem 4 Dudu, fabricantes de vocais no país. Olha o quanto isso é importante pra gente. Se vocês conseguirem algum patrocínio de shampoo, me avisa. Eu topo. Oh, não é shampoo, não. É secador de cabelo, mano. Secador de cabelo. Mas assim, tipo, por que aceito até o creme rins. Mas você sabe, eu tô louco, você sabe, mas não é verdade, cara, a gente tem, assim, bastante coisa acontecendo, sabe, cara? Eu acho que eu citei isso na outra live, eu vou falar de novo, que eu acho muito interessante, né? Antes de lançar qualquer coisa, eu já tava com quase 90 dicas de trompete no meu canal, e as pessoas, pô, você podia fazer alguma coisa tal pros caras aí, e aí depois você lança o trabalho, e daí teve uns caras, pô, gente de nome que as pessoas respeitam na nossa área, bicho. Falando, não falando de mim, mas falando de outro que eu sei quem é, né, bicho? Falou, pô, esses caras ficam lançando curso tal, não sei o que. Primeiro o cara é bonzinho, depois ele vai vender o curso. Quem não vai, cara? Você tem um produto que você estudou sua vida inteira e que você precisa, como o Pedro falou aí, pagar as contas no fim do mês, e o único recurso que você tem agora é a internet. É proibido você vender o seu trabalho, cara. Eu não consigo entender isso, velho. Dudu, Desculpa, Wellington, eu acho que essa questão de trabalho é individual. Assim, se você quer cobrar, você cobra. Se você não quer cobrar, você não cobra. Né? Eu acho que... E aquela coisa, né? Se tem gente para comprar o seu produto, compra também, né? Acho que isso aí, acho que as pessoas não têm muito o que opinar sobre isso, né? Cada um. É claro, assim, o que a gente pode fazer é quando alguém pergunta, né, para você sobre tal curso, né? Você conhece o curso de fulano? O que você acha? Aí sim, aí você tem um respaldo aí, uma entrada para poder dar uma opinião, né? Mas não também para falar se é bom ou é ruim, porque você também não conhece, você não sabe. Exatamente. Né? Eu acho que
as pessoas hoje elas são muito assim, já Ferro e fogo. julgam, muito ferro e fogo, é julgado sem você saber o que que é, sem saber como foi feito, sem saber qual que é o propósito da pessoa que está oferecendo, enfim, e várias outras vertentes aí. Eu prefiro nem entrar em detalhes, porque senão a gente... Sim, sim. Pô, cara, Mas- você sabe mas- que Gente, ó, você- eu vou fazer uma pequeno eu pensei que você falava vou ao banheiro. parênteses aqui. Eu vou ao banheiro. Gente, Pentear o É. cabelo? eu vou pentear o cabelo, vou pegar a escova. Rapaziada, ó, quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver um monte de coisa, né? Meu, quantas vezes eu não passei no calçadão, até mesmo aqui da minha cidade, vi a bandinha das Casas Bahia tudo tocando na rua? Quantas vezes? Hoje, 20 anos depois, com toda a minha bagagem, o meu projeto, uma das vertentes, é tocar na rua, no meio da calçada, no meio do povo. Aquilo que eu dava risada quando era moleque, olha o tiozinho barrigudinho lá, olha o tiozinho com a barriga do Hélio tocando trompete. Bicho, hoje em dia sou eu. Você é o tiozinho Hoje em dia sou barrigudinho. eu sou o tiozinho barrigudinho. Ah, é o Braga, é o Então, Braga. é o Braga. Isso aí, bicho, é a lei, isso é a lei do triunfo, é a lei do segredo. Ele se visualizou 20 anos depois. Isso é muito poder, velho. Exatamente, exatamente. E aí o que acontece? Mas isso é questão de bater palma para rapaziada, que a gente não tem essa cultura em si. Porque quando a gente pensa em música, o fulano de tal vai dar um concerto. Nossa, se o fulano de tal não tá num dia bom, velho, vão descer o sarrafo na pessoa. E se ele estiver num dia bom, não, mas foi nada que uma obrigação. Só que a questão é essa, a questão não é se o cara tá no dia bom ou dia ruim. O fato de ele subir no palco já é motivo para você estar aqui, ó. Com certeza. Conseguir Esporádico, Independente se sair algo bom ou não. Cara, o Eric sabe muito bem disso. Nos Estados Unidos, algo que me marcou muito foi a questão de respeito. Você tem os músicos popstar, os músicos A, B e C. E todos os músicos, todas as categorias têm o seu público. E todo mundo se respeita. Não é porque se tem o tiozinho tocando sax dele na calçada, vai ter a plateia dele, todo mundo batendo palma e o tiozinho ganhando o cascado dele. Se o cara tá na orquestra solando, viajando o mundo, todo mundo tá batendo palma, tem o público dele. E aqui nós não temos essa educação. Se a pessoa não faz parte do seu nicho, do seu dia a dia, é motivo para, calma, minha opinião é oposta. Não posso. Não posso andar com ele porque ele não faz parte do meu cotidiano. Não é da minha rotina, digamos assim. Isso é um erro, cara. Música é música. Não adianta. Não adianta. O tempo passa, a poupança Baberinhos, nem sei se existe mais. Continua uma boa. Mas você sabe que, Moisés, você falou, vocês tocaram num assunto que é que a gente, em quarteto, a gente entende que isso é um pensamento micro, né? Porque se você for olhar de fora, cara, a gente devia, de fato, fazer isso que a gente conversa. Se ajudar, você entendeu? Eu lembro de um acontecimento, o Flávio vai saber exatamente, ou talvez o Pedrão vai lembrar, que ano que o Pátio Flores veio no Brasil? Pela primeira vez e ficou uma semana com a gente. Acho que foi 16, acho, 17? 2015, 16, por aí. O que ele veio para as aulas ali, com a gente foi 2016, né? Para as aulas com a gente. Foi 2016. Que a gente juntou, eu lembro, foi o Flávio que ligou para todo mundo, assim, pra galera, falou, tem uns 10 caras que vão entrar com uma grana. Bicho, eu tenho certeza que muitas pessoas com pensamento... Eita, porra. Estamos te ouvindo, pode continuar. O Fecha gato a do boca. É uma vizinho, bosta, bicho. mas o áudio tá bom. O gato do Fecha a vizinho. boca. O gato do vizinho pro quintal. O vizinho, fila da mãe, fica assistindo. Foi 2016, o Flávio tá confirmando. Com certeza, muitas pessoas falam assim, bicho, eu não vou fazer porque eu vou gastar grana com isso aí, não sei o que, eu vou pagar. Cara, pra mim, e acho que pra muitas pessoas, aquilo ali foi muito, muito bom. Foi um divisor de águas, assim, né? Para direcionamento, para entender o business. Um tapa na cara de muita gente. Eu saí todo dia, eu fui todos os dias. Todo dia eu saí arrebentado. Eu sinto aquele tapa até hoje, velho. Até hoje eu sinto aquele tapa. Bicho, às vezes eu vou estudar aqui pensando naquela parada. Tipo assim, os tapas que eu devia ter tomado antes de ir para os Estados Unidos até, de repente, entendeu?
E isso é um macro, é um pensamento macro, cara. Hoje, quando eu vejo um cara com um pensamento micro, assim, né? Eu evito o esforço, você entendeu? Eu evito o esforço de ter que ir contra, não sei o que, eu deixo passar. Se o cara pede opinião sobre o assunto, eu falo meu ponto de vista, né? Mas é essa coisa, você entendeu? Da E uma, gente eu, por exemplo, hoje eu já vejo, eu estou me vendo numa situação que eu preciso fazer aula, né? Então, aliás, vocês, se vocês tiverem com tempo sobrando aí, eu vou querer fazer aula. Preciso fazer aula, preciso estudar, preciso você vai trocar o plano fazer da alguma coisa. internet. Pela A internet não dá. primeira coisa é essa. Se nem A nenhum download internet, do aquecimento você faz. a internet é um grande caso, Nem cara. aula você Eu vai fiquei conseguir 4 fazer, horas, velho, se você não tiver internet. É, velho. eu fiquei horas tentando arrumar um negócio aqui, não consegui, fiz mó besteira. O computador tá ali, ó, tá funcionando, mas só Ô, que eu não Wellington, consigo fazer aquele esquema para passar lá. o Bosta. máximo que tu vai conseguir fazer com essa internet é Telecurso 2000, velho. O E máximo olha que lá. vai chegar aí nisso, cara. Olha lá, já caiu de novo. Ó. Ô, Pedrão, você Manda. tem alguma pergunta, cara? Cara, pergunta eu acho que não. Você pegou despreparado assim, cara. Não sei quanta pergunta. Não, qualquer. Eu tenho Como eu curiosidade falei, de saber como é que, para vocês aí, Dudu, como é que tá as coisas aí? Porque pra gente aqui, né, cara, tem toda essa situação, para né, você ter uma de ideia, pandemia. vou falar para vocês assim, a Europa tá completamente parada mesmo, assim, tipo, eu tinha, até dezembro, cara, eu tinha quase 20 e poucas datas que a gente tinha feito com um trio que eu montei com brasileiros aqui. A gente ia tocar ia fazer um concerto muito bacana. Eram vários concertos de música brasileira numa catedral, um projeto fantástico, assim. Foi tudo cancelado, todos os eventos cancelados de todo mundo. Para você ter uma ideia, se tiver mais de 3 pessoas aglomeradas na rua, você toma uma multa de 200 euros, cara. Nossa, É uma coisa, cara. é uma coisa absurda, assim, porque o país é muito pequeno, né, cara? Então, para infestar isso aqui é uma coisa muito... É complicado, ao mesmo tempo é desafiador, não só na pandemia, mas viver como imigrante na Europa. Eu tive... depois de ter passado por vários lugares, eu achei que o pior seria os Estados Unidos, que eu tive um tempo nos Estados Unidos, mas Portugal, para mim, está sendo um país lindo, maravilhoso, cultura linda, mas eu não vejo uma melhora, assim, musicalmente falando, não por causa de Portugal, por causa do mundo, né, cara? Tá tudo parado, entendeu? Sim, Realmente tá todo sim. mundo parado. Quem não tá online, quem não tá trabalhando os cursos e não tá aproveitando para criar conteúdo mesmo, ou criar trabalhos, tipo, que nem eu, que estou compondo um monte de coisa nova, a pessoa não consegue trabalhar, cara. A não ser que você tenha algum auxílio do governo, que tá tudo parado, cara. Porque aqui 90% dos trabalhos, se tiver alguém aqui de Portugal, me corrija se estiver falando alguma besteira, mas dentro do meu entendimento, tem muitos músicos que vivem das filarmônicas, que são as bandas municipais aqui que trabalham nas procissões, que tocam nas festas, que ganham dinheiro com as festas aqui. Cara, tá parado. Tá tudo parado, assim, de uma Nossa, maneira cara. absurda, assim, de ter protesto na rua, do pessoal que trabalha na restauração, que são os restaurantes, cultura zero. E há Eu quanto tempo, peguei Dudu? Desculpa, quanto tempo mais ou menos tá nesse... Cara, isso desde. Já vai por uns 4 meses que tá assim, cara. Caramba. Por uns 4 meses que. Para você ter uma ideia, aqui eles chamam de conselho, né? Para você ir de um bairro. Eu moro a 10 minutos do Porto. Eu moro a 9 quilômetros da casa do Gileno. Eu moro muito perto do Gileno, Santana aqui. E para eu ir até o distrito dele, que são 9 km, se eu quiser ir lá tomar um café, fazer uma aula, se a polícia me parar, eu tomo multa. Nossa. Não pode passar de um bairro para o outro. Você tem que ter uma carta dizendo Uhum. por que você está se locomovendo de um conselho para o outro. Existem várias outras coisas acontecendo aqui, que não vem ao caso falar aqui na internet agora, Sim. mas que assim, como eu disse, é a hora, pro músico é a hora errada de estar aqui, de verdade. Se eu não tivesse, como eu falei para vocês no começo, se eu não tivesse um planejamento, hoje não daria mais para estar aqui, entendeu? Entendi. Mas também vou falar para você, cara, eu sei que isso não é aqui, né, cara, é no mundo inteiro. Sim. A Espanha tá do mesmo jeito, Itália, eu tenho grandes amigos, inclusive um dos caras que trabalhava comigo, o violinista tá na Itália, ele não consegue sair de casa. Por incrível que pareça, nós estamos falando de política, pelo amor de Deus, mas o Brasil, para se locomover, ainda tá melhor.
Você ainda Sim. consegue se locomover. Uhum. Eu tenho amigos no Vale do Paraíba fazendo casamento. Tipo, coisas que aqui não acontecem. Aqui tá tudo fechado, cara. Uhum. É um absurdo, Complicado. assim. Tá complicado, tá complicado. Eu tenho pensado seriamente, até falei que até tenho falado aqui com o pessoal aqui, eu dificilmente fico, esse ano talvez eu não fique aqui, talvez em abril eu volte por causa da situação, porque se é para produzir online, eu prefiro produzir em casa, que tem lá Sim, o claro. estúdio pronto, as minhas coisas, do que tá Sim. produzindo aqui, né? Uhum. Mas é muito louco você saber que como eu tô de fora, eu vejo completamente diferente de vocês aí. Uhum. Pode ver os amigos, os músicos, ninguém tá trabalhando, cara. Você vê todo mundo online, entendeu? Uhum. E aqui tem um outro agravante, né? A quantidade de terceira idade de idosos aqui é muito grande. Então Uhum. aqui é muito mais fácil as coisas se estenderem e acabar com tudo do que o contrário, entendeu? Uhum. E quanto ao respeito que as pessoas têm com a pandemia, é como em qualquer lugar do mundo, né, cara? Sim. Isso Isso não aí é tem, do ser humano, né? Não tem como. isso é do ser humano, isso não tem país, assim, Não tem cara. pra... E outra, e tem uma outra coisa, né? Até mesmo os navios, né? Para quem não sabe, o meu contrato com a Royal, por exemplo, pô, eu estava falando pro Elito na outra live, já completei acho que 11 anos. São contratos que eu faço e que você faz parte como é que fala? Do menu deles, né? Eu sou um músico da Royal quando voltar. E aí, cara, volta e não volta, e volta e não volta. Essa semana que tem um navio que está saindo de Israel, que voltou a trabalhar. Para quem não sabe, a companhia tem mais de 40 navios. O primeiro está começando agora, então assim, as coisas ainda vão se estender um pouco, cara. E talvez tenha restrição com passaporte brasileiro, cara. Aí não tem como falar de política, por causa das políticas Sim. públicas do Brasil. Sim, E sim. infelizmente vai atrapalhar muitos brasileiros que trabalham fora do país. Sim. Mas é que eu te falei, cara, a gente tem que nivelar por cima, não pode deixar nossa energia para Claro, baixo. claro. Por isso que eu falei que é muito importante continuar fazendo as coisas, se movimentando, cuidar dos próprios projetos. Senão você não vive. É mais ou menos por Claro. aí. Não. Porque Não sei se eu respondi. Sim, não, respondeu. Eu tava com essa dúvida mesmo de saber como é que tava, como é que eram as coisas por aí, né? Porque a gente está vivendo aqui, mas a gente não sabe como é que é fora, né? De repente a gente acha que lá fora tá melhor, entendeu? A gente começa a achar Não, que não tá. tá de uma... Não tá, e Pelo menos essa... tem outra coisa muito Pode falar, Pedrão, pode falar. desculpa te cortar. Tem uma coisa muito importante para falar que eu acho que eu tô falando da maneira geral para todo mundo, assim, talvez outras pessoas falem diferente. E, cara, eu não sou youtuber que fica falando as coisas deslumbrando, eu vou ser bem sincero. A gente precisa repensar muita coisa em relação à Europa, Estados Unidos, a não ser a pessoa que veio para estudar com tudo pago para um conservatório, que é o caso do Venditti, se não me engano, é o Murilo também que está aqui, né? Então, assim, tá, não sei se na Alemanha ou na Suíça, isso é Na Suíça. pontual. Na Suíça, né? Isso é pontual. O cara tá lá, passou, ganhou uma bolsa, tá lá na dele fazendo as coisas. Quem vem por... Isso acontece muito, tá, cara? Por isso que eu tô falando isso. De músicos, amigos nossos, vêm, ficam uma semana e falam, meu Deus do céu, eu quero vir morar aqui, porque a cultura... Não sei. Não é bem assim, cara. Não é bem assim. Como qualquer outro país. O dia a dia, as políticas públicas, a burocracia, documentação, é uma coisa muito séria e que te trava muito, cara. Muito, muito, muito. Eu não tive problema porque eu tenho residência, então para mim é muito mais fácil. Agora, para a pessoa vir se aventurar, por exemplo, uma coisa que eu via nos anos 2000, vamos para a Europa tocar na rua. Mano, isso não existe, velho. Tipo, não existe, velho. Porque a gente no Brasil, como a gente tá muito longe de tudo, as pessoas pintam outra coisa. Fica 15 dias na Europa, fica na França, na Itália, aqui em Portugal, e fala, meu Deus, eu quero ir pra lá porque lá tá melhor. Não é assim, velho. Já tem partículas, micropartículas funcionando aqui com o sistema, e você é uma partícula que vem de fora, cara. Não é, ninguém vai falar assim, vem aí. Não é assim que as coisas funcionam, velho. Muito louco. Moisés, vamos riscar aquele negócio lá do Brasil que a gente tinha falado de tocar na rua, né? Acho que não vai rolar que a mais. turnê já caiu. Já caiu. Acabou de cair. Caiu, Não. próximo. Não, velho. Vocês conseguem tocar de máscara? Meu, a gente pode fazer, colocar uma TV de 100 polegadas na praça, a gente toca aqui e passa no calçadão lá. Pode ser. Uma boa. Mas o que eu tô sendo pontual é o seguinte, eu tento ser o mais honesto possível, porque a pergunta que você fez, Pedrão, não chegou na música, mas você não tem noção do
tanto de molecada de 20 e poucos anos, trompetista, me mandando, como é que faz para estudar e como é que faz para ir para aí? E eu tô juntando dinheiro, cara, quem sou eu para direcionar qualquer pessoa nesse sentido? Eu falo, não vem não, velho. O Flávio tá falando aqui, ó. Dudu destruindo sonhos. Com essa camisa de lenhador dele, bicho, você acha que... Não, mas vocês estão entendendo? Ô, Dudu, vem não, velho. Fica aí na sua banda, ajuda os dinheiro, compra um uniforme novo pra sua banda aí. Moisés, presta atenção. O Flávio sabe, o Flávio no fundo sabe do que eu tô falando. É só você prestar atenção e lembrar de uma coisa, como o mundo tá acontecendo dessa maneira. Cara, se você tem as mínimas condições de hoje viver no seu país e a coisa não tá andando bem, por que você acha que vindo para cá vai melhorar em alguma coisa se às vezes você nem fala o idioma direito e você vai estar num lugar completamente diferente, sem os pais por perto? Cara, é uma situação completamente complicada. Então, não é questão de aconselhar ou não aconselhar. Eu sempre falo, primeiro ver a burocracia, ver documentação, junto uma grana antes. As pessoas acham que vem com 1.000 euros para casa, você vai se virar. Você não dura um mês com 1.000 euros aqui, cara. E 1.000 euros, se você for traduzir, se você for converter, já tá R$1.000 pau no país, velho. Uhum. Entendeu? Tipo, e eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito, muito pensada, porque, cara, depois que a pessoa vem... O Fábio tá falando que você tá querendo diminuir a concorrência. Não, pior que não. Se tivesse, a gente sabe, bicho, mas ó, você fala e a gente começa bicho, o mundo inteiro tá assim, bicho, então não é só... bicho, a gente tem que esperar um pouco, velho, sabe? E ver... Respirar, né? Entendeu? Respirar, eu fiquei triste, velho. Não, bicho, você não tem que ficar triste, cara. Eu tava querendo ir pra Portugal, alugar uma casa a 5 minutos da casa do Gileno. Eu não vou mais. Eu não vou mais. Sim, Moisés vai... A casa do lado, pra ficar ouvindo ele estudando, né? Pior que ele tá pertinho. Semana passada ele veio pegar uns botões, a gente foi tomar um café, nem café não conseguiu tomar direito, porque não pode sair na rua, velho. Caramba. Eu acho que assim, cara, eu acho que bicho, isso é uma coisa unânime, assim. Quem não gosta de mim me odeia mesmo, que eu falo as coisas na cara. Eu acho assim, eu não gostaria que as pessoas mentissem pra mim, cara. Eu lembro que eu perguntei pro meu maestro uma primeira vez, quando eu tava em Caraguá ainda, eu fui em São Paulo, eu falei, mas o que você acha? Você sabe o que o Baez falou pra mim? Ele falou assim, acho que você vai se fuder em São Paulo, velho. Você vai comer muito hot dog. Falou? Você vai comer muito hot dog, você vai pegar metrô, você tá acostumado a morar na beira da praia que não tem tanta gente, você vai ser um caipira no meio da coisa. E foi exatamente, cara, porque eu já comecei a fazer o que Edilson. Tipo assim, eu só tomei, velho. Mas foi muito bom pra mim. Só que é o seguinte, eu fui sabendo o que ia acontecer. Então eu acho que as pessoas precisam estar preparadas para ouvir a verdade. Sim. E a gente nunca está preparado para ouvir a verdade. É verdade. Ô, Dudu, eu vou falar uma verdade. Alguém já te falou que você parece Siqueira Júnior? Siqueira lá? Você parece Siqueira, bicho. Acho que você precisa trocar essa internet mesmo, bicho. Tá difícil aí, cara. O Flávio Gabriel falando que o meu maestro é motivação plus. Ele fala a verdade, velho. Pior que é verdade, cara. Mas só para completar, inclusive já é um falecido maestro, e ele falava ele tinha uma banca de jornal na rodoviária, então ele me via indo e voltando, velho. Que era o pior, ele era mais da banda. Ele falava assim, mas não se preocupa não, quando você voltar, eu vou estar aqui descascando minha laranja na banca. Era exatamente o que ele fazia. Incentivador. Cara, mas mudou minha vida, porque você vai justamente, Dudu. Porque isso é conforme como você aborda, como você consome isso. Né? Então, o tapa, ele pode ser um tapa, mas ele pode doer ou não. Depende de como você recebe isso. Então, um tapinha não dói. Calma aí. O Flávio é o rei dos tapas, bicho. O Flávio é o rei dos tapas. Ó, eu acho que o Flávio é embaçado. Eu não gosto de fazer live com o Flávio, nunca ele começa a falar as verdades pra gente, eu tenho vontade de chorar na live, velho. Quando o Flávio começa a bater, até a tela do celular trinca. Mas você sabe que... Se o cara não tiver uma barra de chocolate, entra em depressão na hora.
Mas você sabe que, mas é que eu falo pra você, assim, eu acho que, primeiro que eu acho que, de certa forma, assim, ninguém concorre com ninguém, né, cara? Cada um tem o seu espaço, depende de como você enxerga, como você projeta o seu futuro pras coisas, cara. Você não pode ficar vivendo no passado. Mas o viver aqui, depois de estar, primeiro que eu, cara, nos últimos 20 anos, o que eu menos fiquei foi no Brasil, né, cara? Eu tava sempre, nos últimos 10 eu tive fora, fazendo sempre em algum lugar. Sempre trabalhando fora e em navio, passei mais tempo em navio do que na minha casa. E uma coisa que veio muito na minha mente, quando eu parei de fato para respirar a cultura, para viver aqui no lugar, que é o que está acontecendo agora, já vai para o segundo ano aqui. Cara, é diferente, não adianta, você tem que botar o pé no chão e falar, opa, peraí, o bonde está passando, qual que é o caminho que você quer levar, o que você quer fazer da vida, e você começa a ver que você tem que falar a verdade mesmo, cara, as coisas são diferentes aqui, entendeu? São diferentes mesmo. Teve um menino que falou, pô, mas assim você me desanima. Eu falei, mas eu tô te falando a verdade, eu vou falar pra você vir que tem um quarto aqui te esperando e que eu vou te colocar, você vai tocar na rua. As coisas não funcionam assim, cara. As coisas não funcionam. Eu acho que é mais fácil você chegar e falar a verdade. É a mesma coisa que eu falo dos materiais que eu fiz para internet. O cara fala, mas, por exemplo, essa sua apostila aí vai fazer eu tocar igual. Eu falei, de jeito nenhum. Quem faz você tocar é você mesmo, cara. É um ponto de referência escrito por mim, como teve vários outros instrumentistas que escreveram. Se te ajudar, beleza, mas nada vai fazer você melhorar se você não quiser, bicho. Não existe esse milagre, né? Não existe esse milagre. Se alguém descobrir, fala aí onde que é. Exatamente. Mas eu vou te falar uma coisa. Esses dias eu tava conversando com um trompetista, não vou citar não, mas um trompetista Tá ruim. extremamente conhecido do país, que ele é uma lenda pra gente do trompete. E aí ele fala, eu falei, vamos bater um papo tal. Ele falou assim, Dudu, você sabe qual é o maior problema dos trompetistas do Brasil todo? Eu falei, qual? Assim, ele fez uma polêmica, ele falou assim, principalmente os alunos, eles querem que o seu método, o que você entrega para eles de aula, de material, que eles consigam tocar em uma semana o que você demorou 30 anos para conseguir tocar. 20 anos que você conseguiu tocar. Você está estudando aula, pelo menos há 30 anos, que é um professor, que é meu professor, inclusive, do São Paulo. São Paulo não, do Rio. E aí ele falou para mim, cara, é impossível. E ele fala, por isso que eu não lanço nada online. Mas esse é um problema dele, né? Mas tipo assim, por isso que eu não lanço nada online, porque os meus alunos faz uma semana e falam, professor, seu método não funciona. Fala, meu irmão, eu tô tocando há 20 e dando aula há 20. E o meu método não funciona, você faz uma semana que você tá lendo a apostila, tipo. Então assim, a gente procura a nossa desculpa no próximo, né? Essa que é a verdade. Ninguém senta a bunda pra tocar. Bom, galera, eu vou falar eu como vocês não gostam de falar, Wellington, o que você pensa que pode ser uma alternativa para ajudar a classe dos trompetistas, assim, se tivesse um conselho para dar? Não estou falando para aluno não, cara, mas para qualquer trompetista, assim, o que você pensa de hoje para frente? O que é possível ser feito para que a gente consiga trabalhar mais e continuar vivendo de música? Galera, fica quieto aí. Deixa eu dar a ordem aqui primeiro. Cara, é assim que você dá aula? É assim que você dá aula? Oxê, aqui eu tô pegando leve, mano. Aqui é rock and roll. Ó o professor do trompeticano aí, ó. Trompeticano só no cascudo. Só não tem. Não, mano, uma coisa que eu costumo fazer, né? Trompete trincando. Competizando. Uma coisa que eu costumo fazer é o seguinte, cara, pedir a Deus, primeira coisa, principalmente, né? E todo dia quando acordar, depois de agradecer por estar vivo, é pensar o que eu posso fazer para melhorar, você entendeu? Melhorar a situação, tanto financeira quanto no play. Então, assim, se cada um faz desse jeito, porque uma coisa a gente está na condição de ajudar, outra coisa a gente está na condição de não atrapalhar, entendeu? Exatamente. E a outra é a condição de ser ajudado, isso também é possível, entendeu? E não é desonroso se você um dia tiver com a necessidade e ser ajudado, entendeu? Receber uma ajuda, isso aí não é desonroso. Mas cara, sempre se abrir e conversar. Isso é interessante, porque as pessoas vão saber qual é a situação que você está passando. Eu não estou falando assim, de ficar chorando as pitangas, né? Isso, mas
além do processo, eu no meu caso, eu sou cristão, pedir a Deus, né, cara, para cuidar das coisas nossas, assim, das nossas necessidades. Além disso, principalmente a cabeça está legal. Se aqui tiver legal, leve, você consegue ter reação. Moisés, chegou a polícia aí, ó. Você consegue ter reação para as adversidades, né? Então é isso, cara. Meu, manter a cabeça no lugar é difícil. Cada um tem a sua cabeça, então é difícil saber onde é o lugar e manter isso. Mas não se desesperar, não entrar em conflito, porque do conflito para um mal psicológico mais grave, que é uma depressão, Cara, respirar e pensar leve, pensar em fazer coisas interessantes. Um lance interessante, toda crise tem necessidades. As pessoas têm necessidade. A pessoa para. Aqui hoje em dia a necessidade é você tocar em casa. Para você que tem problema em casa, eu tenho uma empresa que fornece porta de isolamento acústico e janela. Vou entrar em contato. Bicho. Cara, Dividimos em 12 vezes sem juros. Eu tenho uma empresa de internet aqui, ó. Eu tenho empresa de internet para você. O Moisés comprou porta minha aí, ó. Nossa, né? O Wellington, bicho, o Wellington tá parecendo a mulher da Top Term, cara. Wellington, se você precisar de site, eu faço. A Silva Design. Pedrão? Olha aí, ó. Tá vendo as coisas melhorando? Aí, peraí, deixa eu passar aqui um negocinho pra vocês verem. Aí, ó, caiu de novo a internet do cara. Bicho, ele se mexe e cai, cara. Ô Pedrão, agora eu vou falando um pouco, tanto você quanto o Moisés pode responder. Como é que vocês estão levando o Brazuca, cara? Tem gente que cuida das redes de vocês? Como é que vocês cuidam da produção disso? Que muito pouco se fala sobre a produção, né, cara? Tipo, de quem tá por trás das redes, quem grava, quem filma. Como que vocês tomam esse cuidado? Qualquer um dos dois pode responder, bicho. Parou, ímpar. Fala aí, Pedrão. Fala. Cara, a maioria das coisas a gente mesmo produz, né? E aí a gente vai alimentando. Né? Na verdade, a gente tem uma empresa que acaba alimentando as redes, né? Isso daí, e a gente acaba fazendo o produto. Então, assim, os vídeos que a gente faz, que a gente posta, geralmente a gente mesmo produz. Né? A gente vai lá, grava, ou grava de casa, ou vai até a Batista da Liberdade, né? E acaba gravando por lá. O Wellington agora vai lá no vizinho. Eu fui lá pedir pro vizinho desligar. Pena que não é o Zoom que você pode desligar. Sentou na privada, velho. Sentou na privada, velho. Mano, eu tô na escada. O Kleber, o Liane tá convidado para bater um papo com a gente, já que ele é polêmico, eu quero trocar ideia com ele. Abraço, Klebão. O Kleber Barba. O Kleber tá parecendo o Fred Mills, bicho. Tá mesmo. Ele tá parecendo o Fred Mills. Então, aí esse produto a gente mesmo produz, a gente acaba produzindo áudio, vídeo, né? Teve até a gente participou agora recentemente teve que gravar um concerto online para o festival de Isla Verde, né? Então a gente marcou um dia lá na igreja, a gente gravou, né? Chamou pediu ajuda de um amigo também e acabamos chamando a esposa do Edinho também, para a Márcia, percussionista, para poder ajudar a filmar também. E a gente vai tentando se virar, né, cara, assim, dessa forma, né? É claro que a gente gostaria de ter alguma coisa mais profissional, algum trabalho mais profissional, mas na atual condição individual também de cada um, fica um pouco inviável, né, cara? Porque é um custo muito alto, né? E aí a gente vai tentando se virar. E é legal também porque a gente vai aprendendo. Né? Então, muitas coisas de vídeo eu acabo pegando para eu mesmo fazer. Né? Eu gosto de mexer com isso. Né? Então, de repente tem alguma coisa também que o Moisés queira fazer, aí ele vai lá e pega, ou enfim. A gente vai sempre dividindo essas coisas. Né? E aí depois a gente direciona esse material para a empresa e ela vai postando isso. Entendi. Né? Entendi.
Ô Moisés, uma pergunta para você. Você não acha que o fato de... Não estou falando independente de instituição. Aqui no caso, acho que são os quatro, mesmo eu não estando, mas os quatro de São Paulo. Mas eu tenho uma pergunta que é para o Brasil aí, para os trompetistas que estão assistindo. Vocês não acham que, de certa forma, o fato da gente não ter sido ensinado a trabalhar um pouco com o nosso produto, até porque a gente vem de uma época que existiam as gravadoras, que tinha os agentes, vocês não acham que, de certa forma, isso atrapalha um pouco e acaba gerando um certo preconceito nos músicos de não cuidar da imagem, de não cuidar do vídeo? Talvez não teria sido diferente se a gente tivesse dentro de um conservatório, dentro de uma universidade, uma matéria específica, porque até onde eu vejo, eles criam a gente para ser o instrumentista, mas falta uma lacuna gigante empresarial e comercial no meio disso. É que nem a escola, que muitas vezes a gente fala que a gente passou 10 anos na escola, no primário, pré-primário, aprendendo coisas que a gente não ia usar em lugar nenhum, né? Tipo, algumas das coisas, pelo menos. Vocês não acham que ainda falta um pouco esse tipo de escola para transformar o músico técnico em artista? Eu Vendendo acho o que com produto? certeza, sim, eu acho que seria fundamental. A nossa geração, eu acho que já não pode tentar mudar alguma coisa, mas quem vai usufruir vai ser essa rapaziada nova. Eu acho que essa sim, essa turma nova, tá vindo com uma pegada mais presente nessa questão das mídias sociais, vivenciando mais um pouco. Então, da nossa Uhum. geração em si, o que compete a gente é produzir produtos para que Uhum. as pessoas que possam vir depois de nós possam usufruir disso, né? Sim, sim. E, mas isso é meio que um reflexo. Cara, quando a gente estudava com nossos professores, tinha um determinado perfil. A gente Uhum. seguiu aquele perfil até um determinado tempo, até onde cada um começou a traçar os seus caminhos. E hoje os seus alunos também vão seguir um perfil até eles traçar os seus caminhos. Tudo isso volta lá atrás, metas. E se tivesse esse tipo de matéria no nosso dia a dia, nas escolas municipais, na faculdade, seria um outro. Não digo que mudar da água para o vinho, mas Claro. você tem que abrir sua mente. Um exemplo, quando eu comentei da questão da, puxa, tocar na rua. A questão que eu comecei a ver, não a música assim, comecei a ver a música assim. Quando você vê os caminhos que a música pode percorrer, meu, é uma coisa infinita. Cabe você traçar os seus caminhos. A coisa é bem simples, né? Porque se você for, opa, vou para esse caminho aqui, beleza, mas chega lá, é uma rua sem saída e toda a sua energia que você fez naquela rua sem saída. Fala, meu Deus, eu gastei Entendi. minha vida toda essa rua sem saída, cheguei Uhum. aqui e o que eu faço na minha vida? Então, quando você vê a música como um contexto aberto, quando você vê como música, como arte, também vê como produto como comercial, e não se importar com o que as pessoas possam dizer ou pensar do seu trabalho, que é um ponto muito importante também, que muitas vezes a Uhum. gente deixa de fazer, porque vão pensar, porque vão falar. Meu, o seu dia a dia é você, quem escuta o dia a dia é você, quem faz sua prática é você. Quem dorme é você, quem sonha é você. Então só você mesmo sabe exatamente o que você precisa. O que não pode faltar com tudo isso é respeito. E dependendo se eu gostar do trabalho do fulano ou beltrano, é o respeito. E isso que eu vejo alguma geração que está começando, que às vezes foge um pouco desse conceito de respeito. Uhum. E isso é algo que acho que sobra para a nossa geração, no meu ponto de vista. Entendi, entendi. Eu concordo bastante com o que você falou. E quando eu faço pergunta aqui para vocês, galera, que vem essas coisas na minha cabeça, pode ter certeza de uma coisa. Eu realmente tenho muita curiosidade de saber a opinião de vocês, não é porque eu quero Como gerar qualquer assim? tipo de polêmica. Por exemplo, eu me vi na necessidade, até então, eu só criava vídeos, né? 2 anos para cá fazia lives no computador, no celular, e aí eu comecei a ver algumas coisas na internet, falei, cara, eu não sei gravar. Eu não sei como é que grava, como é que bota um microfone, como é que grava. O primeiro passo é saber gravar. O segundo é saber operar o programa de gravação. O terceiro é você tem que aprender a Editar. mixar, equalizar. Depois você tem que comprimir. E aí, no último caso, os efeitos. Aí você começa a falar, Masterizar. meu, eu tô fazendo o trabalho de uma produção inteira. E aí depois você tem que sincar tudo que você gravou, depois que deixou pronto, com vídeo, né? Eu falei, mano, será que eu ainda sei
ainda tenho essa aptidão para aprender as coisas. Por isso que eu acho assim, é muita coisa, velho. Você ainda tem que cuidar da sua vida e tocar trompete e tal. Por isso que eu tô te perguntando isso, assim, sobre quem faz a produção e tal. Eu conheço profissionais que tem 5 negros trabalhando com o cara, que a imagem é perfeita, mas tem um time, né? Eu, no meu caso, não, sou eu e Deus, assim. Eu faço as coisas e erro pra caramba. Às vezes a edição sai errada, às vezes tem uma digitação minha aqui no vídeo, sai um pouquinho pra frente, mas eu e sou eu o tempo todo, cara, tipo, tentando aprender, assim, e tomando porrada mesmo, sabe? Eu acho que é aquela coisa, a gente vai aprendendo, vai pegando as ferramentas que estão disponíveis e vai aprendendo a cada dia, né? É claro que, tipo, o que a gente faz hoje, de repente, é um pouco melhor que a gente fez ontem, e amanhã vai ser melhor que hoje, enfim. Tudo faz parte de um processo, né? E a gente vai aprendendo. E até bom, assim, né? Porque, por exemplo, eu procuro muito, que nem eu falei, né? Eu procuro muito ver essa questão de vídeo, né? E aí eu procuro estar sempre estudando e vendo. E aos poucos a gente vai fazendo uma coisa boa aqui, outra coisa boa ali, né? Inclusive, se alguém quiser fazer um vídeo também, pode me chamar, viu, Ed? Se você quiser depois, você fazer um vídeo, gravar, produzir um vídeo, eu faço para você. Você faz, tá? Obrigado. Tem que ter internet boa. O Moisés é modelo? Ah, minha internet tá boa agora, fica quieto aí. Né? Mas eu acho que é isso, Acabou o cara. Big Brother. Eu acho que é muito disso, né? A gente se preocupou muito tempo em só tocar, que não é ruim, né? É claro, a gente é músico, né? A gente quer tocar, né? Mas a gente também tem que ter essa parte, assim, para quem quer ser um músico, entre aspas, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas um músico comercial, né? Tem que saber também vender o seu produto da melhor forma, né? Exatamente. Ô, Dudu, Oi. o doutor Wagner Aguiar tem uma pergunta interessante aí, você quer ler? Toda profissão tem um órgão federal que os representam. No caso, os músicos, praticamente o órgão que existia não tem um poder de fato para representar. Qual a opinião de cada um? Vou começar, tá? Falar o que eu penso, porque para mim foi o... Olha para vocês verem como é louco, né? Como o adolescente é maluco, né, cara? Quando fui tirar a carteira da Ordem dos Músicos, na época, era porque era a primeira gravação que eu ia fazer no programa do Jô com a Metal Maneira, do Chiquinho Oliveira. Então, para mim, foi um turbilhão de emoções, assim. Eu lembro que o Chico falou, você vai em tal lugar, vai tirar sua carteira, tal, porque a gente precisava depois fazer um circuito do Sesc tocando com a Big Band. E aí eu tirei a carteira e tal, e me senti feliz da vida, sem saber que o órgão não tinha uma representatividade no país, que na verdade era só para o Sesc, que precisava da carteira. Que era uma carteira que não servia para nada, aliás, serviu, cara. Uma vez eu prestei um concurso para instrutor musical na minha cidade e tinha que ter a carteira, cara. Eu só passei no concurso porque tinha carteira. Olha para vocês verem que coisa maluca. Mas respondendo a pergunta do Dr. Wagner, que ele pergunta sobre o órgão que existia não tem um poder de fato para representar, qual que é a opinião de cada um. Eu acredito que existe muita controvérsia para falar sobre uma ordem dos músicos no país. Tinha um pessoal no Rio que estava tentando fazer a coisa da maneira certa, refazer depois que a ordem acabou em vários estados, só que eu acho que eles, na minha opinião, que eles foram um pouco infelizes na época que eles tentaram pegar de volta, uma vez que estava quebrando em volta do país. Estou falando do que eu tenho conhecimento. Essa é a minha opinião. Porém, eu acho sim que poderia ter alguma coisa para representar a gente, mas existe um problema maior aí. A nossa própria classe não tem a mesma opinião sobre os fatos. Essa é a minha opinião. Exato. Se você separar... Cara, vou falar por mim. A gente é tão ignorante que a gente não consegue separar a diferença do que a gente não consegue separar, juntar gênero, cara. A gente separa, nós nos classificamos por gênero. É o cara que é freelance, é o cara que dá aula, que é o educador, é o cara que toca clássica, é o cara que toca popular. A gente não se bica, velho. Entre nós, não. Eu tô falando de trompetista, eu tô falando da área. Então, como que uma classe pode ter um representante, sendo que a própria classe não se bica? Essa é minha opinião particular, entendeu? Sim. Então, assim, eu fico muito triste com isso, porque não sei, cara, eu penso completamente diferente. Eu acho que tinha que ter, sim, como uma ordem dos advogados, teria que ter uma ordem que representasse a gente de fato, porque hoje, na situação que a gente está, talvez seria diferente se a gente tivesse uma ordem representando. Com certeza. Todo mundo
mas representando, é aí que o meu pai sempre falava isso para mim, não é só os direitos, com dever, todo mundo pagando bonitinho, anuidade, as coisas da maneira correta, entendeu? Mas isso é uma questão de credibilidade, a gente sabe que não vai acontecer, minha opinião. E aí existe uma questão, pegando um gancho do Dudu aí, que eu discordo com as pausas só que ele falou, o resto eu concordo com tudo. E aí, cara, pegando um gancho, assim, é complicado. A nossa cultura já é uma cultura, eu me coloco, já é uma cultura com todos esses problemas que o Dudu falou aí, né? Que a gente, isso é da cultura do brasileiro, né? E o músico e o caráter é um pouquinho do músico, faz a própria divisão, né? E quando aparece alguém para fazer, as articulações são bem complicadas de fazer, é difícil, né? Então, eu acho que é muito difícil, cara, ter uma ordem que funciona. Para você ter uma ideia, eu não conheço qual o país, nos Estados Unidos não é uma coisa que favorece muito, porque eles têm outros fatores que garante, que é a lei trabalhista. Se o cara fez, ele tem que receber. Não tem essa de que o cara não vai receber, sabe? Não tem essa que o cara é amador e, enfim, o trabalho é pago, né? Tem as coisas que funcionam assim, enfim. Então, cara, eu digo que realmente durante um tempo, eu percebo, assim, que a ordem foi um lugar a ordem que existiu, foi um lugar onde, até um certo ponto, tinha a função para tocar no Sesc, né? Eu também na banda de São Bernardo a gente tinha que pagar, né, Moisés? A gente tocou na banda, senão tinha problema. Mas a ordem não favorecia em nada, cara. Basicamente nada, assim, tipo, não tinha um benefício. O benefício que tinha era benefício óbvio, né? Coisas óbvias, né? A fiscalização, que às vezes, ao invés de ser benefício, acabava sendo um empecilho para você desenvolver. Uma coisa que influencia também, por exemplo, hoje em dia, se eu quiser fazer um vídeo, eu faço um vídeo, não sei o que, eu faço arte, faço as coisas, e tem um profissional que faz arte. Só que, às vezes, para eu chegar a ter condições de pagar esse profissional, eu tenho que ter trabalho, né? Então, às vezes, para chegar a um ponto de conseguir um edital, para conseguir uma coisa, para ter dinheiro para pagar esse profissional, eu tenho que fazer meios de, pelo menos, estar no lugar. A gente já participou, eu tenho um projeto também que está inativo por enquanto, que é o SP Brass. A gente já chegou a pagar para fazer o edital, fazer dezenas de editais, e, cara, não conseguia porque próprias diretrizes do edital já era direcionada para favorecer outras situações. Depois isso começou a melhorar um pouco, agora tem se diferenciado. Mas é isso. Vai ficar a dica aí. O Wagner, ele é advogado, tem o Rica também, que são advogados. Cara, vocês podem nos auxiliar nisso, né? Nos convencer e nos direcionar para isso. Pedrão, o Moisés quer falar alguma coisa ou não? Eu acho que basicamente vocês deram um feedback do que eu penso. No meu caso, a primeira vez que eu tive que tirar a ordem, eu tive para fazer carnaval. Eu tinha acho que 14, 15 anos. Uhum. E... Eu vou andar aqui que eu vou pegar meu carregador. Tranquilo. E aí, realmente, o único dia que eu me senti, não, realmente, eu tive o prazer de ter a ordem dos músicos, a carteirinha, foi quando um dia eu estava voltando do ensaio da banda jovem, e daí eu tava com o dinheiro com contado no bolso. Contado, saí do trem correndo para não perder o ônibus, eu fui, as moedas caiu na rua, eu não vi. Do que eu não vi, assim, como que eu vou estar pagando o ônibus? O que eu fiz? Peguei a carteira da ordem, tampei aqui o nome do músico, mostrei pro motorista, entrei pela porta da frente, dei carteirada nele e desci do ponto da minha casa. Vila Cis. Tampava aqui no meio do músico, o emblema da ordem tava bombando, azulzinho lá, todo bonitão, tá tudo certo. Anos depois, aí que teve uma questão do circuito do Sesc, que teve uma tendência que realmente, se você trabalhasse no Sesc, tinha que ter a ordem dos músicos. Mas assim,
benefício, tinha que passa uma semana na praia no final do ano, de uma semana, mas você tá fazendo Réveillon, você não pode ir pra praia, coisa do tipo assim, né? Mas para mim, sinceramente, não foi muito benéfico, não. Alguém quer responder a pergunta do Kleber aí ou não? Qual pergunta? Deixa eu ver. O Kleber perguntou assim, ó. Com o avanço da internet nas lives atualmente, quais os benefícios e malefícios que vocês veem nessa acessibilidade de muita gente, com formação ou não online? É uma pergunta curiosa. Muito, muito interessante, muito polêmica até, né? Mas assim, o Kleber, ele vê num ponto de vista, né, dessas lives, cara, às vezes tem pessoas que, isso é muito sério, que ele tem necessidade de compartilhar coisas. E às vezes o cara aprende uma letra A, e ele quer compartilhar aquela letra A, né? E para desenvolver. Isso é muito comum, isso já é muito comum, já foi muito comum nas igrejas. Às vezes o cara não tem formação, não tem coisa, mas ele se vê, né, por uma questão até mesmo afetuosa, numa uma liberdade de ensinar. E às vezes ele ensina até equivocado, mas é um caminho, ele abre o caminho para pessoas, entendeu? Então, assim, eu vejo que pode trazer, sim, informações equivocadas. Só que ontem mesmo o Joab falou um negócio interessante. A pessoa que faz isso no sense, ou até mesmo de maldade, que eu acho que é difícil acontecer isso, o cara passar informação é mais fácil ser por equívoco do que por maldade, ele não vai seguir muito tempo. Uma hora ele vai, cara, não tem a coisa, ela existe uma coisa, eu aprendi uma coisa com um grande amigo, a mentira é mais forte do que a verdade. É mais forte, a mentira é mais potente. Só que a mentira, uma hora ela vem à tona. A verdade prevalece, entendeu? Então, assim, uma informação equivocada, ou um cara que não tem autoridade, né, que a gente fala muito disso, para falar sobre o assunto, do, alguns motivos. Talvez seja que ele está querendo consolidar o que ele aprendeu, que pode ser equivocado ou que pode ser uma fase onde ele está aprendendo coisas. Eu falo porque eu mesmo, às vezes acontece isso. Poxa, eu aprendo um negócio e quero consolidar aquilo. E vejo meios de ensinar ou de passar o que eu entendi de maneiras diferentes. O Arban lá, sabe? A primeira página do Arban, lá que mostra as posições, eu vejo maneiras de passar aquilo ali. Então, assim, eu não vejo. Eu acho que é importante sempre a orientação a gente passar. Procure uma pessoa para te orientar. Isso. E ponto. Mas eu não vejo uma coisa assim que vai. Eu acho que está aberto para todo mundo aí, a internet. Eu acho que todo mundo tem que fazer as coisas, tem que botar cursos, fazer coisas assim, claro, tentando ser o mais coerente possível. E é uma busca, cara. Daqui a 10 anos, eu espero todos nós aqui, os quatro e todo mundo que está assistindo, a gente está falando de iate, pô. Falando, meu iate agora, não sei o quê, não sei o quê. Não de uma crise, ou se falar, se a gente estiver falando da crise, é utopia, né? Mas, enfim, a gente vai estar falando da crise que a gente passou, né? E que a gente vai estar mais para frente. Não sei se eu conseguir colocar o meu ponto de vista. Eu acho, só complementando aí, vocês estão me ouvindo bem? Que eu tirei o fone aqui. Tava... Eu Sim, tô. sim, estou ouvindo perfeito. Eu acho assim, né, é muito complicado. É claro que a gente tem que saber filtrar, né? O que é bom, o que é ruim. Né? Eu acho que isso aí não tem como fugir disso, né? A gente tem que saber filtrar. E aquela coisa, cada um tem a sua verdade, né? De repente, aquilo que o Edson falou, né? Às vezes a pessoa ela tá postando ali, né? Ela aprendeu a tocar aquele negócio ali, de repente, eu aprendi a tocar uma escala, quero ensinar, quero mostrar como é que faz isso. Vou lá e abro o WhatsApp abro o Instagram para fazer uma live mostrando como é que faz isso.
não tem como a gente fugir disso, né, cara? Porque isso aqui que a gente está usando aqui, ela é uma rede social, né? Ela foi criada para esse tipo de coisa. Não foi, a princípio, ela não foi criada para a gente fazer, divulgar produto. Isso foi pensado depois, né? Mas a princípio, o primeiro pensamento disso era uma rede social para você ter contato com pessoas, né? E às vezes a pessoa ela quer apenas fazer um entretenimento, né? Quer mostrar ali para alguém o que ela aprendeu ali da forma que ela aprendeu, equivocado ou não, vai de quem está do outro lado saber filtrar isso, né? Julgar isso. Né? Eu acho assim, eu acredito em duas coisas apenas, o bom e o ruim, né? O meio termo não existe, cara. Então, assim, eu vou atrás do que eu acho que é bom para mim. O que eu acho que é ruim para mim, eu não vou atrás. Né? E eu acho que, assim, é claro que se alguém vier me perguntar alguma coisa, ou pedir alguma opinião, é claro que eu vou encaminhar e falar, isso aqui, para mim, não é bom, ou para mim é bom. Né? Aí você tem que ver também o que é bom para você. Né? De repente, o que é bom para mim não é bom para você. Enfim, eu acho que é muito complexo, assim, cara, a gente querer definir alguma coisa ou julgar alguma coisa é claro, né, repito, tem muita informação realmente que é sem base, né? Se a gente vê que não tem base, né? Isso é claro. Então assim, às vezes, a pessoa acaba postando aquilo na empolgação, né, bicho? Não, o cara aprendeu, ele quer, ainda mais nesse período aqui que o cara tá em casa, vai saber, né, cara, um ano inteiro sem fazer nada, só estudando, ele aprendeu a fazer, ele quer postar aquilo de alguma forma, né? Então, assim, a gente tem realmente várias classificações de conteúdo na internet hoje em dia. E isso não tem como a gente querer falar assim, cara, vamos parar com isso? Não existe, isso não vai parar. Né? Não tem como parar isso. Né? Então, assim, cabe de você ou de cada um saber filtrar isso. Né? Não sei se. E, cara, isso é a minha opinião, tá? Então, não sei se, se eu Eu, divido isso Antes, com mais antes alguém. do. Já dividiu com o Brasil inteiro. Antes do Moisés falar, eu achei muito legal a pergunta do Kleber, porque eu vi que o Kleber também postou isso no Facebook. E eu queria responder ele no Facebook lá, mas eu acho melhor responder ao vivo, assim, porque daí fica mais claro. Eu tenho um grande problema de quando você escreve o texto, eu geralmente não consigo passar o que eu estou pensando. Eu prefiro falar porque fica mais prático. Eu vou além disso que o Pedro e que o Wellington falou, e eu vou jogar uma contra-pergunta de uma maneira completamente diferente. Eu vou falar para vocês do jeito que eu penso. É como se, por exemplo, me ofendesse de ter uma pandemia e de ter músicos que estavam tocando no teatro, outros estavam tocando em orquestras e outros estavam tocando no barzinho, fazendo sub. E aí, por exemplo, por causa da pandemia, todos esses músicos que não têm mais trabalho no atual vieram para a internet gerar conteúdo. Será que isso é errado? Se eu me perguntasse. Tá vendo que eu tô indo para o outro lado, será que é errado os caras virem para um lugar que tinha eu, que tinha o Leopoldo, que tinha o Flávio Gabriel e outros geradores de conteúdo? Será que é errado agora os caras virem criar conteúdos tendo formação ou não? Ou será que é errado um moleque que tem 20 anos e quer passar alguma coisa por uma outra pessoa lá no interior do Piauí e um cara no Maranhão tá aprendendo com ele? Será que você que veio para... Não tô falando de você, Kleber, tô dando um exemplo geral, tá? Será que você que tá aqui na internet teria essa boa vontade de passar uma dica de graça para um cara? Olha como esse assunto é muito complexo. Ele é um assunto bem amplo. E eu acredito no que o Pedro falou. Para mim, ou é bom ou é ruim. Tipo, mas aí, quando o Kleber põe essa pergunta, mas, por exemplo, com tanta gente com essa acessibilidade à internet, às redes sociais, como é que fica? Quais são os benefícios? Cara, eu acho assim, ninguém vai aprender ouvindo você aprender a tocar de fato profissionalmente, ouvindo você dando 30 dicas na internet. A dicas, ela é um chamariz para que você se interesse por algum professor. É que nem quando você vai comprar um produto, cara. Por que a Coca-Cola vende? Porque ela tá 200 mil vezes em todos os canais de comunicação bombando na sua cabeça. Se você gosta do produto, você compra. Eu conheço gente que não gosta de Coca-Cola, bicho. A Coca-Cola tá aí estampada em tudo. Então aí você tem que saber. Tá vendo? É o Pedrão que eu tô falando. Você tem que saber separar o joio do trigo. Até que ponto isso é bom ou ruim? Eu acho que é muito bom ter conteúdo bosta também. Eu acho que tem que ter.
Porque só aí você consegue botar isso numa peneira, cara. Só um segundo, só para concluir. Já estou terminando. E aí que eu falo, aí que eu vou mais além, como eu falei, que eu não estou respondendo pro Kleber, eu estou respondendo uma pergunta, né? É como se eu me ofendesse. Vou mudar a situação. Eu que não toco trompete clássico, estudei de formação, mas toco música popular, amanhã fosse, por exemplo, pedir para ser sub do Pedrão no Teatro Municipal do Brazuca. É o que a internet fez com as pessoas. Ela joga todo mundo no mesmo barco. Não quer dizer que eu me encaixo na posição de sub do Pedro. Isso não quer dizer nada, cara. São várias pessoas no mesmo barco, cada um com o seu credo, com a sua religião, com o seu conhecimento. Quem vai consumir é isso que vai dizer se é bom ou não, cara. Porque às vezes o cara que tá lá na Bahia gosta do produto do Moisés e odeia o curso do Dudu. O cara fala, não, eu vou comprar o do Moisés, o curso do Dudu é uma bosta. Bom também, cara, porque se o meu curso é uma bosta, é bom, muito bom pro Moisés. O cara vai comprar o do Moisés. Então é um assunto muito amplo. Só acho que não tem, só terminando, eu só acho que não tem tarja preta no negócio. Eu acho assim, tá todo mundo aqui, existe conteúdo bom e conteúdo ruim. O que eu acho é que tem que ser feito de alguma maneira. Eu tô contando a minha verdade. Eu tenho os meus clientes e tem gente que não gosta do meu trabalho, tem muita gente. E tá tudo certo também. Nem quero que goste. É mais ou menos isso. Não, eu acho que... Perdão, Edson. Eu não gosto não do Dudu. Só para... Eu vou ser bem rápido, Moisés. Aí você fala, porque você fecha a parada. Qual é o livro de trompetista mais utilizado no mundo? E aí eu vou polemizar. Livro de trompetista mais utilizado. Amadeu Russo. Não, vai, palhaço. Mas qual... Traduz. Eu usei muito. Ninguém vai falar? Amadeu português. O Arban? Rapaz, faz tempo que eu não estudo. Nossa! Aí, tá vendo? Tá vendo? Não, mas aí para polemizar, isso aqui vai virar até uma pilha. Uma pílula. O Arban eu vou falar bem alto, hein? O Arban é o pior livro que existe para trompetista. É o pior. Arban, o Wagner respondeu, o pior livro que existe para trompetista. Por quê? O Arban é bonito, a versão original é monstruosa, o Leopoldo já falou sobre isso. O Arban aquele vermelhinho, que era o livro dos sonhos para mim, quando eu só tinha Xerox. Vixe. Você já tem ele? Se não tem, vou te dar de presente quando eu voltar pro Brasil. Eu vou querer. Vou te dar de presente. Tem um novo guardado na caixa. Aí é o seguinte. Aí eu vou falar por que é o pior livro. É porque é o livro mais mal estudado, né? É que nem um conteúdo. O conteúdo é excelente. O conteúdo do Arban é a perfeição. Só que cara... Flávio Gabriel. O Flávio aqui, ó. Vai ter que morar com o Projota, bicho. Você entendeu? O Arban bicho, a gente, na maioria das vezes, as pessoas fazem... O Flávio, eu lembro que ele falou como que ele fez o Arban lá no Rio de Janeiro, na UFRJ, com o Nailson. Cara, é o sonho... No Unirio, perdão. É o sonho de consumo de todo trompetista, querer ter estudado o Arban da maneira correta. E na maioria das vezes, nós mesmos, como educadores, não sabemos como colocar isso. Você entendeu? Como fazer. O Wellington é a conca do trompete. É o quê? É a conca do trompete. O que é conca? Conca. Eu não assisto Big Brother, mano. Não tô assistindo, né? Mas eu vou assistir depois a reprise. Pelo menos não tá falando o Arbans, né? É verdade. O Arban, o Arban's Book, é muito equivocado, cara. É que nem esses conteúdos que pode ser. De repente eu entro lá num site, sei lá, uma plataforma para estudar. O conteúdo é fantástico. Eu já frequentei algumas, do Trompete Online principalmente, do Paulinho também, do Dudu. Cara, o conteúdo é fantástico. Se o cara não tiver uma orientação correta, não vai adiantar nada. E o Arban mesmo foi feito de uma maneira totalmente diferente do que a gente, quando entra na sala, senta a bunda na cadeira e o professor fala para fazer, né? A maneira que foi
Então, assim, não é o conteúdo que o cara vai passar, mas é a maneira que a pessoa vai ser orientada a fazer aquilo, né? Então, assim, que possam me entender quando eu falo que é o pior. É que nem o violão. O violão é um instrumento mais tocado no Brasil, mas também, ao mesmo tempo, é o instrumento mais mal tocado. Porque o cara aprende 4 notas ali e toca Ué, aquele ciclo lá, né, o resto da vida. vou dar um recado pro Kleber. O Kleber, você vai ter que se acostumar, velho, porque a quantidade de trompetista que vai ter agora criando conteúdo online, velho, só hoje aqui eu já vi uns 20 vídeos de caras novos gravando vídeos, conteúdo pra internet, que é o que restou pra todo mundo, cara. É tipo, ou você se mata ou você apaga suas redes sociais, cara. Exatamente. Ou não tem como, tá cada um tentando vender o seu peixe do seu jeito, aqui nem supermercado. Tem supermercado que é mais caro e tem outro que é mais barato, tem um que tem produto bom e outro não. E outra, né? Tem gente que não tem nem acesso a nada, daí o cara vai no gratuito e pega o que lhe convém. E tem muito material para Uhum. você peneirar. É que nem quando eu fui aprender inglês. Eu fui estudar inglês na internet, tinha muita coisa horrível, mas tinha muita coisa boa. Você vai peneirando e não adianta a gente brigar com isso. Isso é uma briga que a gente, se começar, a gente já perdeu, na verdade. Começa perdendo. Mas É. olha só, Verdade. cara, pra você ver como são as coisas, né? Que nem entrando nessa questão que o Wellington falou, e só o Flávio colocou aqui também, e é isso mesmo, cara. Eu acho assim, que nem o Arbans, né? Muitos apenas pegam ele e abrem lá e, cara, abre na seção de escala, vê as notas lá e lê apenas as notas, né? Mas, se não me engano, o Flávio mesmo já comentou em alguma outra live, não lembro se foi ele ou se foi o Paulinho, enfim. Mas tem a bula, né? Você tem a bula antes Tem de cada bastante conteúdo ruim. exercício, antes de cada sessão, é só você ir lá e ler o que o Arbans tá pedindo, tá sugerindo para você estudar daquela forma, enfim. Mas, cara, são muito poucos que leem essas explicações, né? São Sim. muito poucos. Então, assim, eu acho que não é nem a questão de ser o pior método, mas, assim, da gente mesmo ter preguiça de procurar a informação, né? Então, o cara, ele quer pegar o método, ele quer apenas ler as notas, ele não quer ler o texto que o cara colocou ali, né? O porquê que ele colocou aquelas notas, o porquê que ele colocou a escala daquele jeito, o porquê que tem a articulação daquele jeito, enfim. Né? Ele quer apenas tocar as notas, né? Então, acho que falta um pouco isso, né? Esse carinho, né? De você ir lá e ler, né? De você ler o texto mesmo, né? Então, isso é conteúdo também, né? Para você aprender Ó, mais, né? Sim. sabe uma coisa que vocês falaram? Um segundo que o Flávio Gabriel, quando eu estava fazendo a minha apostila de rotina comercial, e aí eu fui consultar o Senhor dos Anéis, né? Fui falar com o Flávio Gabriel. Flávio Gabriel. Gandalf. Falei, Flávio Gabriel, como é que você acha dessa escala? Eu estou preocupado em colocar essa escala cromática aqui, porque o pessoal vai falar que eu peguei do Clark. O Flávio Gabriel falou coisa que eu jamais esqueci na vida. Ele falou, mas quem disse que foi o Clark que inventou o cromatismo? Eu falei, então tá tudo certo. É verdade. É bem por aí. É bem A isso. gente precisa abrir a mente, cara. É bem isso. E Pode falar, Luiz. tomara que amanhã tenha pessoas falando que eu falei que o Arban é o pior livro que existe. Você vai ser Mas, bloqueado. não, Meu, mas que a entenda o coisa é contexto. simples, velho. A coisa é simples. Vou Se repetir, você é for. o pior. Ô, Wellington, se eu me inscrever no canal do Tupeticando e eu souber que o primeiro modo só é referente ao Arban, velho, eu vou puxar fora. Bicho, o pior é isso. Sabe o que é legal? Eu tenho um aluno, vou falar, ele tem 15 anos tocando trompete na igreja. 15 anos que ele toca trompete na igreja. E aí faz 3 meses, aí ele tá indo pro segundo trimestre. E aí, cara, o cara chegou aqui em casa, eu pedi para ele tocar, pô, tudo. Aí já falou de bocal, comprou um bocal, né? Do Padovani e tudo. Vamos tocar a escala. Primeira escala, Dó maior, foi. Segunda escala, vamos fazer ciclo de quarto, Fá maior. Si natural. Falei, mas peraí, não sabia tocar a escala. Cara, aí beleza. Começamos a estudar, eu falei para ele, falar um pouco de concepção, pá, tudo. Bicho, aí depois, agora a gente abriu o Arban. Quando abriu e ele viu a primeira lição, ele falou assim, mas a gente já fez isso aqui, aquilo lá que você falou. Eu falei, lógico, eu só não fiz usando o livro na frente, entendeu? Mas tudo, aliás, o Arban tem tudo. Eu quero que as pessoas falam isso também. Tá tudo lá, você entendeu?
Só é o pior porque a gente não sabe, na maioria das vezes as pessoas não sabem usar. Isso é fato. Isso aí não estou Mas, inventando aí constatei, não. É que nem Pô, quando a você compra coisa, o ó, eu remédio, tenho cara. uma. Você compra o remédio, É, tem que ler a bula antes, bicho, não adianta. meu, mas Exatamente. a coisa é muito simples, velho, às vezes. Às vezes a gente complica muito. O que você é? Você é um músico, você não é um método. Então, quando você pratica um método, você não tem que transformar aquele método em método. Você tem que fazer aquele método em música, porque Aí, ó. você é músico. No meu ponto de vista. Então, se você pegar um Arban só como nota, Arban se tocar só como nota, vai ser nota. Se você pegar um card só como nota, só vai ser nota. Se você pegar o seu trompete, dá para a primeira pessoa que estiver passando na rua tocar, ela vai tocar uma nota. Agora, se ela vai fazer uma música, é uma outra história. Então, É. quando nós pensamos em conceito de música, você tem que pensar em música o tempo todo. Nota, qualquer um toca. Desde trompetista com 20 anos de carreira, 50 anos, com uma semana, e o tiozinho que está passando na rua com o trompete na boca. A questão é o conceito. Você é um músico, você não é um método. Através do método, pensando em musicalidade, você consegue se tornar um perfil, você busca a sua personalidade. É isso que eu penso. você sabe que O Max também é ruim, eu vou falar aqui só para polemizar mais. Não, maravilhoso. Esses métodos são maravilhosos, cara. É A engraçado gente vocês tem que estarem saber como falando isso estudar. que eu lembrei de uma passagem que eu estava estudando com o Paiolete lá em frente à Cracolândia, lá na antiga ULM, né? E eu lembro que tinha, não sei se alguém daqui estudou nessa época, que tinha um tiozinho que tocava trompete igual corneta, era um tiozinho no bumbo e outro na corneta, que tocava bem lá embaixo, tocando bumbo assim. E aí uma vez, cara, eu comecei a ver, olhar, e o Paiolete, eu fazendo aula com o Paiolete, falou assim: ora, meu, você não presta atenção? Eu falei: Paiolete, o cara tá atrapalhando. Assim, não, você que tá me atrapalhando a tocar, toca direito, só que senão eu vou ter que chamar o tiozinho do bumbo lá embaixo pra tocar. O Paiolete super educado, falou assim: ora, meu, eu tô querendo tomar um café e você não toca direito, e eu não tô ouvindo ele tocar, eu vou chamar o tiozinho do bumbo lá embaixo. Eu falei: ele tá atrapalhando. Eu falei: não, ele tá ganhando o pão dele, se você estudar direito aqui, é você que vai estar tocando lá daqui. O Paulette era muito engraçado, O Paiolete era várias passagens. Galera, parece loucura, né? Mas, meus, a audiência nossa não cai, tem um monte de cobra assistindo a gente aqui, o Wellington acabou de ser cancelado, e, meu, a gente já tá quase há 2 horas conversando, cara. Caramba. Mas, eu só vou perguntar, eu sou o primeiro trompetista a ser cancelado no mundo? Por trompetista, sim. Pô, não, o quê? Meu, nenhum ser humano, além de trompetista, cancela um trompetista. Até meus vizinhos aqui. Ó, só uma coisa que eu esqueci de falar. Galera, a ideia desse programa, o 2x2, vai estar sempre o Wellington com convidados, que nem no caso hoje foi o Moisés e o Pedrão. Quem quiser da galera que está aqui assistindo, quiser E não me participar, matarem até amanhã. deixa inbox. O Flávio está convidado, o Kleber está convidado, o Wagner está convidado. Qualquer trompetista, Frois, quiser conversar com a gente aqui para falar o que nós estamos falando aqui sobre nada, fica à disposição. O que menos nós vamos falar aqui é sobre marca de bocal e marca de trompete. O resto, vocês estão convidados, cara. E vai ser bem interessante. Tem muita gente engraçada que nós vamos entrevistar aqui, velho. Ô, Moisés, quer falar alguma coisa? Eu acho que de tudo que nós batemos um papo aqui, velho, o Arbans do Wellington vai render muita coisa para os próximos capítulos. Eu sabia disso. Ou os caras mudam a cor da capa com outro nome, ou a coisa vai ficar um pouco mais complicada. Acabamos de perder 2 patrocínios. Bicho, eu tô fechando com a Yamaha e a Avon. Meu, mas como um todo, velho, independente de tudo, se você escolher a ferramenta certa, os caminhos certos, meu, ferramentas vão ter diversos caminhos também. Então, cada pessoa é sensato, inteligente para escolher esse caminho. Às vezes, o sensato não chega no dia para amanhã. Às vezes, a pessoa vai ter que levar muita porrada na vida para realmente falar, puxa, realmente, e não é esse o caminho, é esse o caminho. Mas cabe a ela de decidir o que é bom para ela mesma. Então, se uma opinião minha, sua, do Pedro, do Wellington, mudar ela, beleza. Se não mudar também, tá tudo certo. Acho que ela tem capacidade própria de traçar os seus próprios caminhos, cara. Isso eu concordo plenamente. Pedrão, quer falar alguma coisa?
Não, primeiro agradecer aí, novamente aí o convite aí, para você, o Wellington aí, parabenizar aí pelo projeto aí, Mais uma né, loucura. mais uma loucura. Mas eu acho legal, cara, eu acho bacana, eu acho que acaba deixando as coisas um pouco mais leve, né? Acho que é bom esse tipo de coisa, esse tipo de bate-papo aí. Agradecer a turma aí que acompanhou a gente aí, cara, que Boa. sem comentários, né, cara? Flávio, Paulinho que teve aí, Frois, enfim, né? Tem uma galera aí, o Wagner, enfim. A gente vai acabar esquecendo de alguém. Mas Kleber, né? O Dudu aí, trompete também, enfim. Agradecer vocês que ficaram ouvindo a gente falar besteira aí. Ignorem o Wellington, tá? Estudem o Arban. Ah, estudar, não é para estudar, tá bom. Estudar eu aceito. Eu tô E me aquela preparando. coisa, né, cara? Eu acho que a gente procurar deixar as coisas mais leves, né? Mesmo independente do conteúdo, se você faz conteúdo ou se você é consumidor de conteúdo, né? Deixar as coisas um pouco mais leves, porque a gente já tem muita coisa pesada, né? No nosso dia a dia com esse negócio dessa pandemia aí. E a gente não precisa de mais coisas pesadas, né? A gente precisa de coisa leve, né? Então, Falou tudo, Pedro. Concordo plenamente. acho que é seguir nos estudos, né? Não deixar a peteca cair, né? Que eu costumo dizer. Focar um projeto, de repente, né? Alguma coisa que você tem vontade de fazer, começa fazendo, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã, enfim. E dar um objetivo para você não perder essa vontade de estudar, né? Essa gana de estudar, né? Na verdade, é aquela coisa, né? A gente nunca... É um saco ficar estudando, né? A gente quer tocar, né? A gente quer ficar tocando, né? Quer produzir, quer tocar música, quer tocar... Enfim. Ainda mais que passou a vida inteira estudando Arban, né? Então... Exatamente. Já vou queimar o meu hoje. O meu já vou queimar, cara. Depois dessa declaração... Eu vou queimar a capa, eu vou escrever assim, o Wellington na capa. Deve ser igual eu estou estudando o Wellington. Mas, O Wellingtons. Wellingtons. Vamos seguindo. O melhor livro. Ô Pedrão, você pode ter certeza que depois que, não sei, a gente tem uma lista bem legal, cara, da galera que vai vir próximo, porque é muita gente diferente, mas, cara, a gente quer que vocês voltem também pra gente conversar mais, porque, pô, a hora que o Instagram inventar live com 12 negros, a gente vai estar fazendo com 12, velho. Certo. Cada um toca uma escala, né? Porque, cara, é muito legal. Eu aprendo demais, cara. Fazendo esse tipo de formato é muito legal, velho. Porque o Wellington fazendo da sala, né? Porque lá no estúdio dele não rola live. Você já Nossa. Viu, né? Não dá, mano. É a porta, Dudu, eu queria dar um toque pro Edson Edson aqui. Cuidado Ô, com a Edson. porta lá, a porta que ele vende estraga a internet. Pior que minha mulher tá assistindo Grey's Anatomy, mano. Eu sei que a situação da pandemia tá difícil para todo mundo, mas, manda seu boleto da net que eu pago esse mês. Fique em paz, velho. Pode mandar seu boleto que eu pago. Depois a gente troca ideia. Ó, o Pedrão vai fazer meu site, o Moisés vai pagar minha net e o Dudu vai escrever meu Arban. Tá bom. Galera, mano, ó, isso aqui, eu vou finalizar. Isso aqui, com certeza, se a Globo contratar, vai dar os Trapalhões. Com certeza, aqui, ó. E show de bola. Mano, agradecer a galera que ficou. Fala, mãe. Não, acho que já pegar os finais aí, valeu pela iniciativa. Eu acho que isso é muito bacana. Por mais que todo mundo possa estar meio de saco cheio, puxa, live, mas eu acho que vocês tiveram uma ideia de fazer uma roupagem bacana e isso vai dar bons frutos para todos aí. E a música é uma festa, velho. Música você tem que curtir, música você tem que se divertir nos momentos bons, ruins. E como dizia que é a música da Sandy Júnior, vamos pular. O Moisés é problemático, velho. Não, sério, só falar para finalizar. Amanhã, possivelmente, agora, ó o Dudu inventando. Amanhã, possivelmente, a gente tem a live também. É a live da galera que dorme um pouco mais tarde, né? A gente já anuncia, a parte da tarde a gente já vai estar anunciando quem vai estar.
A ideia é exatamente essa, cara. A gente trocar ideia, dar risada, aproveitar as informações. Olha esse Moisés vestido. Você tá endemoniado, mano. Não faz isso não, mano. Para com isso, velho. Eu não posso rir alto, minha mulher tá assistindo Grey's Anatomy. Mano, que isso, Dudu? Ridículo. Vocês tiraram essa... E aí o Dudu vai estar falando também. A gente sempre faz por aqui, pelo canal do Dudu. Na verdade, sim, Wellington, uma pausa. Ah. Todo mundo que entra nesse formato aparece nós quatro, que nós quatro estamos online. Então, na verdade, não é no meu canal. Eu entrei, aí todo mundo que está vendo vocês consegue ver que vocês estão online. Então fica mais fácil. Mas só você salva no IGTV, né? Só eu salvo no IGTV. Mas é isso que eu ia falar. É bem legal pelo seguinte, por exemplo, você não precisa ir no perfil. Uma vez que a pessoa clicar em cima aqui, por exemplo, de qualquer um, já consegue seguir também. Então fica muito mais prático, cara. Dudu, Dito, você também está convidado, viu, galera? A gente tem muita gente para passar por esse programa. Espero que vocês tenham gostado do programa 2x2. O nome veio do nosso amigo Wellington. Eu achei muito bom. Cara, quando eu falei, eu não vou nem falar. Eu falei aqui em casa, vou fazer um programa de 4. Minha esposa falou, não faz isso não. Botar programa de 4. Muda esse nome, pelo amor de Deus. Eu acho que... Mas ia ser mais polêmico. O Kleber sugeriu aqui, o escroque na insônia. Esse é bom também. Bom, galera, aqui tá meio tarde, então eu vou finalizar. Obrigado, Wellington. Obrigado a todos aí. Valeu, a gente vai trocando uma ideia, vai Maravilha. no TV e fiquem de olho nos próximos papos aí, que amanhã tem gente nova. Um abração pra todos. Tamo junto. Beijo todo mundo aí. Rapaziada, fica com Deus aí. Putz, Marília, Tchau, tchau. Moisés não existe.